Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Ice Talks, o podcast que abençoa você que está em casa, abençoa a gente que está aqui, edifica todo mundo. Hoje, minha dupla Dinâmica. fixa, né? Ficou? Minha dupla fixa, ficou. Moleque, Gabriel gostaram da Bonora. gente. Sempre um prazer estar com você. Amém. E mais um, hein? Mais umzinho. É um melhor que o outro aqui. Um melhor que o outro. E o legal, Gabriel, antes da gente apresentar o nosso convidado, né? É porque, assim, pessoal, cada convidado que vem aqui, creio que tanto eu quanto o Gabriel, a gente tem experiências individuais, assim, o senhor prepara cada podcast, fala Com individualmente com a gente, então não é só uma troca de ideias, não é só um bate-papo, mas é algo que o Espírito Santo se move aqui, Com fala meu certeza. coração, fala o Até coração pela do Gabriel. forma que ele é guiado, que as Exato, perguntas são feitas, espontaneidade. a gente deixa fluir, né? Exato. Eu e o Enzo aqui, a gente tem umas 2, 3 perguntas assim, e o resto é totalmente... A gente tem um script que sai. Nunca segue no Nunca script. sai no script, exato. Então, vamos começar mais um episódio. Hoje nós estamos aqui com ele, que é pastor, criou o ministério Fogo Cruzado e o projeto Igreja Sem Parede, o nosso queridíssimo Pastor Babão. E aí, meu brother, prazer. Prazerzaço. Né? Esqueci teu nome. Enzo. Enzo, O né? Enzo. Pô, jogador da Argentina, né? Do Chelsea. Moleque é bom de bola. Eu jogo quase igual a ele, pastor. Eu jogo Só que volantão. É Só que igual sem as ele, duas só que sem pernas. as duas pernas, sabe? Que legal, que Deus abençoe vocês. Pô, é um prazerzão, né, mano? Tá Muito com prazer, vocês. pastor. Estivemos aqui, acho que há uns 2 meses atrás, né, no Congresso de Isso, Homens. isso. E hoje é o privilégio de estar aqui, né? E vamos que vamos, né? Deixar Sempre Deus operar aí. Amém? Glória Amém. a Deus, glória a Deus. Pastor, antes da gente começar, a gente sempre começa querendo saber como foi o começo da sua vida, a sua história. Só que hoje eu tenho uma pergunta diferente para você. Antes de você começar falando direto como que o senhor conheceu Jesus, todo mundo sabe que aqui todo mundo tem uma vida passada, todo mundo tem um passado. A minha pergunta é, o senhor já chegou a encontrar prazer, a encontrar firmeza em outras coisas que não sejam Jesus, coisas da carne? Mano, quando eu era do mundão, né, que eu era muito louco, eu achava que era prazer, né, velho? Eu achava que você cheirar um lança-perfume, tomar uma cachaça, uma prostituição, uma loucura, uma balada, eu achava que era um prazer, né, cara? Mas logo depois que eu conheci Jesus, eu vi que isso daí é um engano, que ele tenta falar que é um prazer, porque o verdadeiro prazer está no Espírito Santo de Amém, Deus, né? amém. Glória a Deus. Então, o prazer mundano, ele é passageiro, né, velho? Agora, o prazer espiritual, É ele eterno. é eterno, né? Que é Jesus, Glória né, a mano? Deus. Então, a gente teve várias loucuras no mundo e é esse prazer que te dá e depois ele acaba, né? É igual um paraquedas, velho. Te leva lá em cima, Montanha-russa. corta e você cai e já era. Exato. Mas com Jesus, não. Com Jesus é eterno. Prazer né, é mano? eterno na graça. Amém. Glória a E aí, contando um pouquinho sobre exatamente essa história. A gente sempre, como eles falou, a gente começa com essa pergunta. A gente queria entender um pouquinho, para você se apresentar até para o pessoal, antes da gente entrar, quem é o Pastor Babão e como que foi o seu processo de conhecer a Jesus? Como que estava a sua vida naquele momento? Como que você chega até a presença de Deus? Pastor Babão, cara, ele é um baiano, né? Que nasceu na Bahia, mas criado em São Paulo, né? Bairro de Jardim Munhoz, em Guarulhos, e criado órfão de pai, sem pai, morando num cortiço, passamos muita dificuldade, algumas vezes até fome, necessidade, muitas, e ao ponto de ter um espírito maligno, né? De autopiedade, um espírito a qual que eu achava que eu nunca ia conseguir ter uma família, nunca conseguia ser feliz, achava que nunca ia ter sucesso. E aí esse espírito maligno foi onde foi me levando a conhecer o álcool, alguns tipos de droga, e foi tentando substituir, trazer essa alegria de tudo isso que eu sentia falta, de ter a presença de um pai, né, velho? E aí foi aonde que eu me envolvi, caí na cadeia, preso inocente, sem dever nada, uma profecia satânica do próprio Satanás, aonde eu fui consultar uma mulher, né, que era uma mãe de santo, e ela falou que estaria na gaiola de passarinho sem dever nada, fui preso, né, e me confundiram com chefe de quadrilha. Olha. O cara roubou um caminhão
o chefe da quadrilha estava de camisa vermelha, eu passei de camisa vermelha, realmente cumpriu aquela profecia satânica, caí na cadeia, mas tinha uma senhora chamada Dona Odete, da Igreja Batista Ponte Grande, que ela não desistia, não desistia. Hoje ela está com seus 86 anos, não desistia de pregar, de falar, de insistir. E quando, naquele dia, quase quando eu ia ser morto mesmo, que eu estava ali já, a polícia colocou um revólver, os caras falaram, mata o ladrão, mata o Olha. ladrão. Atrás de mim aparecia uma pá de cara de branco, mano. E eu não Nossa. sabia quem era cara de branco, eu odiava crente, não gostava de crente. E naquele momento, os policiais falavam bem assim, ó, os cagueta, não mata teus cagueta, teus cagueta. E eu lembrei da Dona Odete, que a Dona Odete orava por mim, né? A Dona Odete estava, quando eu ia ser morto ali, por um crime que eu não cometi, velho. Aí aqueles homens de branco apareceu. Olha E eu isso. me converti em 94. Um dia eu estava na igreja Renascer em Cristo, onde eu me converti, eu vi a voz do próprio Deus. Falou bem assim, filho meu, aqueles homens de branco, quando Satanás pediu a sua alma, eram meus anjos para te livrar da morte. Caramba, arrepiei. E eu fui preso injustamente, entendeu? Pela polícia. Dona Odete orou. E agora eu vou para a igreja aceitar Jesus de verdade, através de uma policial. Caramba, e isso Que em era que a ano? Roseli, 94. 94. 94. E Caramba. a Roseli, que era uma policial, ela era escrivã, né? Da seccional do Tatuapé, aqui na Celso Garcia, e eu fui para a igreja com ela. Olha que louco, né? Então a polícia que me levou preso injustamente, Deus reverte tudo, usa a oração da Dona Odete e leva uma policial, me leva para a igreja. E eu cheguei na Renascer com complexo de inferioridade, mano. Entendeu? Me achava feio, pobre, nortista. Achei que eu nunca ia casar, velho. E quando eu chego na Renascer, mano, a igreja entrou em pânico. E eu sem saber, todo mundo orando, orando, orando. Naquele dia eu sentei no primeiro banco, velho. Olha. E eu tô sentado ali, mano, e tal. Não entendi nada da palavra, mano. Nada, nada, nada. Eu só sei que Só na hora que escutou. o pastor falou bem assim, quem quer entregar sua vida para Jesus? E aí você vai ler a palavra de Deus, diz que não foi nós que escolhemos, mas ele que nos escolheu, nos Glória a nomeou Deus. para que a gente fosse, né, permanecesse nele e desse fruto. Glória a Deus. Naquele dia, entendeu? Foi Jesus que me escolheu. Glória. Minhas duas mãos se levantam sozinho, e eu que tinha um complexo de inferioridade, que eu achava que eu nunca ia casar, eu tô com o olho fechado, e eu vi um monte de mão me abraçando, e falava, Jesus te ama, e nós também, Jesus te ama, e nós também. Maluco, quando eu abri o olho, era uma pá de irmãzinha, uma mais bonita que a outra. Eu falei, o quê, mano? Agora deu bom. Mentira, mano. E aí foi onde, graças a Deus, o primeiro passo foi ali na Renascer em Cristo. Que bênção. Hoje eu sou fundador do Ministério Fogo Cruzado, da Igreja Sem Parede. Hoje nós atuamos no sertão, nos presídios, nos hospitais, nas ruas, né? Inclusive aqui no centro em São Paulo. Viajamos esse Brasil todo e o nosso alvo é ganhar alma para Jesus. Glória a Deus, hein? Caramba. Que história. Que isso. Só um resuminho. Não, essa daqui, ó, eu tive a oportunidade de estar aqui no congresso, né, dos homens, que foi o com o tema Desperta, e o pastor Babão foi o primeiro, então ele realmente despertou Já todo chegou mundo aqui. ligando E assim, era uma história melhor do que a outra. Eu tava ali dentro na parte de mídias e a gente, todo mundo lá assim, os meninos nem piscavam olhando ali pra TV, porque realmente assim foi absurdo. Então eu tenho certeza que começou assim, mas Pastor do Babão tem muita história pra contar pra gente aqui. E, pastor, até pela sua essência, né? Hoje o seu ministério é muito ligado a algo que você já viveu. Então, pessoas que você busca alcançar, mais no seu ministério como foco, é algo ligado a que você já viveu, que você se converteu. Conta um pouco mais de como nasceu esse desejo no seu Na coração. realidade, eu tive várias oportunidades de ter uma igreja física, né? Como vocês aqui, mas nunca foi o meu chamado, né? O meu chamado sempre foi 100% mesmo no meio, mano, dos Evangelístico, caras né? excluídos mesmo, sabe? Aqueles que a sociedade já não quer mais, cara. Então, pra você ter ideia, domingo agora passado, nós entregamos 1.300 lanches Olha. e tiramos 5 almas das ruas.
entendeu? Domingo. Então, todo mês nós temos tirado uma grande quantidade de pessoas da rua sem um centavo do poder público. Sem um centavo. Nós não dependemos, graças a Deus, do poder público. Então, o nosso trabalho hoje nas ruas é fazer curativo, é amar, pregar a palavra de Deus e levar essas vidas a conhecer Jesus e a outras trazer elas de volta para Jesus, que isso que é o importante. Tem muita Né? gente que tá na Muita. rua que... Se você pegar hoje 90% do pessoal que está na rua estava dentro da igreja, velho. Olha Meu Deus. Se você pegar hoje dentro do presídio, que nem amanhã, 7 horas da manhã, eu já tô indo pro cadeião, não, pra penitenciária feminina. Amanhã eu faço culto na penitenciária feminina. Amanhã você só dá primeiro passo do louvor. Deus está aqui. Separa toda a cadeia. Aleluia. Tão certo quanto Nossa. amanhã. Por quê? Porque é esse, pessoal. E a Bíblia vai dizer assim, quando você prega e um pecador se arrepende, a festa no céu e encobre uma multidão de pecado. Então, esse domingo eu falei para Deus, pô, Deus, aí, ó, tem um crédito, mano. E cobre aí os meus pecados, libera para nós, manda o cartão e dá sabedoria. Cartão, É. não é black, é Cartão o black, cartão cartão salvação. ilimitado. Manda o black aí para liberar os nossos pecados. Então, esse, na realidade, é o nosso chamado, né? De estar no meio desse povo, cara, que a Bíblia diz que Paulo plantou, Apolo regou, Jesus deu crescimento. Então, cada um tem uma função no reino de Deus. De repente, vocês não vão ser chamados para isso. Eu não vou ser chamado para fazer o que vocês fazem. Sim. Mas nós somos um corpo. E um pode ajudar o outro, Exato, um pode estar do lado claro. do outro. E o reino de Deus cresce, né, mano? E como que começou esse projeto, pastor? Começou você sozinho? Você juntou um pessoal? Quantas pessoas começaram esse projeto? Porque eu imagino que hoje a gente está aqui numa segunda-feira gravando esse Aham. podcast. E assim, hoje nós, nesse mesmo horário que nós estamos aqui, 7, 8 horas, tem um grupo que está saindo aqui do estacionamento E, com cerca de 100 marmitas e para entregar para os que moradores legal. em situação de rua. É o projeto que a gente tem aqui chamado Amor de Rua. Para que isso aconteça, a gente precisa de uma equipe que venha aqui à tarde fazer esse alimento, Isso. embalar, colocar tudo de acordo ali com a norma da Aham, vigilância sanitária, porque Aham. senão vários BOs, né, que o É. pessoal fala. E aí tem o pessoal que vem agora para pegar isso Distribuir. e distribuir junto com água. E aí a gente tá falando de todo esse trabalho do começo ao fim, cerca de umas 15 pessoas envolvidas. Aí você vem e me fala que ontem, domingo, você fez uma entrega de 1.300 lanches. Eu É. imagino que é um trabalho gigantesco, que Aham. envolve muitas pessoas. Mas em quantas pessoas esse projeto ele começou? Conta um pouquinho pra gente do começo desse Mano, trabalho. é loucura, né? Eu gosto muito daquela passagem de Gideão, né, mano? Ah, 30 mil, aí os quilambes sai fora, os outros que tal. Mano, manda embora esses malucos, tal, os que estão com medo, manda embora, e, né? Então, é assim, pra você ter ideia, o Ministério Fogo Cruzado hoje, vou te dar um exemplo. Nós sustentamos hoje 20 casas de recuperações. Hoje, mais ou menos 1.300 dependentes químicos tomam café da manhã que sai do Ministério Fogo Cruzado, que é através de um empresário que doa para nós. Hoje, crianças, famílias, entendeu? São abençoados. O Ministério Fogo Cruzado hoje sustenta, esse mês, foi mais de 130 famílias com cesta básica. Olha isso. Todo mês a gente chega a dar 80, esse mês aumentou. Nós sustentamos hoje 4 missionários no campo que não são da nossa igreja. Para mim, eles estão no campo, Deus mostrou, então os materiais que eu vendo nas igrejas, o dízimo do Ministério Fogo Cruzado é totalmente para isso, para cuidar dos missionários no campo que não são do Fogo Cruzado. E fora isso, nós ainda temos as vidas que nós ajudamos. Agora pergunta para mim, quantos membros tem o Ministério Fogo Cruzado? quantos membros tem o Ministério Fogo Tinha um Cruzado? aqui, que é o Gabrielzinho, a minha esposa, que está em casa. Nós somos em 3. Caramba. Todo, Meu Deus. nós temos um povo que de domingo está conosco. Eles vêm só de domingo. Esses irmãos, eles são de outras igrejas. Batista, são presbiteriana, tal comunidade. Então, uma dessas igrejas, eles fazem o café
que todos nós ajudamos. Eles trazem os café, os pães é o Ministério Fogo Cruzado que dá, que é através do Grupo Farina, entendeu? E tudo é direcionado por mim, pela minha esposa e pelo meu filho, Gabriel, que está aqui. Então, hoje, assim, centenas de pessoas, né? Hoje, talvez até milhares, que Deus tem nos usado para isso. Não cobro para pregar, eu sempre peço uma oferta, um lugar, para ter um lugar legal para dormir, tal. Eu, a minha esposa, meu filho, levo meus materiais para vender. E eu tenho aquele pessoal por trás que tem uns que ajudam. São poucos, mas aquela oferta de coração, a de coração, falar para vocês, faz uma transformação muito louca na vida de quem precisa. E não é quantidade, é generosidade. Sim. Né? A generosidade muda a história desses caras que estão na rua, que estão na cadeia, entendeu? Que estão no crime, que estão no hospital, até mesmo os que estão nos palácios. Porque a gente conhece um monte de rico que essa hora está com depressão, síndrome do pânico, e que queria Envolvido com droga. envolvido com Sim. droga e queria estar aqui, né? Exato. Então o Ministério Fogo Cruzado é isso aí. Não, e legal que o senhor citou, pastor, que me chamou muita atenção, foi essa questão de vocês são o ministério em si é vocês três, e aí Isso, vocês têm pessoas que ajudam vocês aos domingos, isso, certo? E é de várias igrejas. isso. Isso é algo legal, porque hoje em dia, Gá, a gente estava até conversando aqui nos bastidores, pessoal. Hoje em dia a gente tem um pensamento, por muitas vezes, que se torna até religioso, que nos impede de unir. Não, porque essa denominação acredita nisso, essa denominação acredita nisso, essas pessoas acreditam nisso, e na real não é assim, né? O apóstolo É. Paulo fala que se você faz algo que é pra glória de Deus, glória a Deus, você vai se justificar Isso. com Deus. Mas nós, como igreja, cara, a gente vai todo mundo subir junto. Claro, e Sabe? somos todos igreja. Exato, somos todos Esse igreja, é o não ponto. tem A, Todos B e somos C. irmãos em Cristo. Exatamente. Então, acho muito bonito isso. Eu fui curado, velho. Eu fui curado de uma parada que eu questionava muito. Questionei muito durante algum tempo, eu e a minha esposa. Mas eu falei com Deus, eu falei, pô, Deus, eu quero tirar isso de mim. Tá fazendo mal para mim esse barato. Hoje, megas igrejas, 3.000, 4.000 pessoas, entendeu? 2.000, ligam pro pastor Babão. Pastor Babão, pelo amor de Deus, me arruma uma vaga. Tem um membro aqui da minha igreja, precisa ser internado. Tem um fulano. Ah, dá para você ir no hospital visitar o meu parente, ele tá tal. Então, aquilo ali me deixava revoltado. Por quê? Porque eu olhava e falava, pô, a igreja dos caras tem 3.000 membros, 4.000 membros. Sim. Pô, vem ligar para mim, mano. Por que eles não vão no hospital? Por que eles não abrem uma casa de recuperação? Por que eles não fazem isso? E os caras não me ligam para me dar uma oferta. Os caras não me ligam para me chamar para ir numa churrascaria. Os caras me ligam só para, mano. Só bucha. Só bucha. Aí foi. E aí eu questionava, eu ficava falando com Deus. Pô, minha esposa também ficava nervosa. Até um dia que eu vi que isso estava fazendo mal para mim. E eu entendi que o reino não é uma placa. Sim, Não me interessa se a igreja dos caras tem 10.000, exato. se os caras têm 20.000. Uma alma para Deus não tem valor e a alma não tem o nome da igreja dela lá no céu. É verdade. Ela é de Cristo. E aí eu pedi para Deus para tirar isso do meu coração. E hoje eu estou totalmente liberto. E pode ser a igreja que for, pode ser de 50.000, 100.000. Se me ligar, filho, vamos Vai lá. aparecer. E é isso, né, pastor? Porque às vezes a gente tem muito essa cultura de achar que é por números. Muitas vezes a gente vê, sei lá, pessoas falando, não, hoje vamos alcançar 10.000 pessoas. E na real, a mensagem tem que ser plantada, é o que você falou. Um vai plantar, o outro vai regar. Só que cada pessoa não é um número, cada pessoa é uma vida. Sabe? Que necessita de um tratamento individual, que necessita de não só ser plantada a semente, mas de um acompanhamento depois, de um discipulado, de uma ajuda. Porque muitas das pessoas, por exemplo, do seu ministério, você vai, planta a semente, só que é uma pessoa que escutou a palavra hoje, mas no dia seguinte vai ter a droga batendo na porta dela de novo. Vai ter perdição, vai ter prazeres que ela encontra na rua, sabe? Então, esse acompanhamento que o senhor tá falando, acho que é o primordial, assim, pra pregação do evangelho em si, né? Com certeza. É isso aí. E aí, pastor, uma outra pergunta que eu queria te fazer, que eu me atentei que você no começo, você falou assim que você não se imaginava tendo uma família. Você tinha essa questão da inferioridade, de ficar... E hoje
tá aqui com o Gabriel. Gabrielzinho. Gabrielzinho, fera demais, É. palmeirense. Gabrielzinho evangelista. Gente boa pra Esse caramba, é. o Gabriel. Uhum. Você mesmo na pregação que você veio aqui, você falou, né, que é seu Uhum. parceiro, seu É. melhor amigo. Aham. E assim, como que foi esse processo dessa construção da sua família? Porque assim, é uma vida de... A vida com Jesus é uma vida de muito sacrifício também. Você, eu imagino que os seus finais de semana, poxa, em 3 pessoas fazendo o café da manhã, fazendo essa entrega. Então, se você não tem ao seu lado uma pessoa que entende isso, que mais que isso, que é parceira de te dar a mão e falar, vamos fazer isso juntos, então é a pessoa certa realmente para estar com você. Como que foi o processo aí dessa construção dessa família tão linda que Deus colocou na sua vida? Mano, barato louco, né? Que eu fui pra Curitiba. Em Curitiba, um pastor Axel, que na época jogava no São Paulo, me indicou pra ir pra lá, pô. E eu tive o prazer de conhecer a Janaína. Só que, cara, eu sempre fui frustrado na minha área sentimental, mano. Maluco, nada dava certo, nada no mundão. Casei também na igreja. Aí fui traído, mano. Eita, Na nossa. igreja eu comecei a questionar, falei, pô, Deus, eu fiz tudo certo e tal. E aí veio aquela decepção, mas a Bíblia vai dizer em Ageu 2:9 que a glória desta última casa será melhor que a da primeira, Meu Deus. não é? E aí, né, eu lutei pelo meu primeiro casamento até os 45 do segundo tempo, fui para prorrogação, para os pênaltis, mas aí foi por opção da outra pessoa, ela quis ir embora. E aí eu fiquei questionando a Deus. Só que eu estava no Salmo 126. Aquele que sai andando, semeando e chorando, voltará com seus molhos, com júbilo e alegria. Para Deus. Então, quanto mais eu sofria, mais eu pregava a palavra de Deus. Quanto mais luta eu passava, mais eu pregava a palavra de Deus. Eu falei aqui no dia que eu preguei para um cara que comeu o coração do pai dele, mano. Olha E eu isso. tava triste na minha área sentimental. E eu via todo mundo sendo feliz. Eu ia pra igreja, acabava o culto, eu via todos os casais indo pra churrascaria, pra pizzaria. E o babão? Eu ia pra casa chorar. Mas no outro dia eu ia pros presídios pregar. Chorava, pregava, chorava. Porque o melhor de tudo não é o começo nem o meio, é o final, né? Aí eu fui Que pra fé. onde? Fui pra Curitiba, onde que, mano, improvável. Cheguei lá, conheci, né, a minha branquela, que eu falo que é a Janaína. A Janaína tinha de tudo, cara, em Curitiba, cidade primeiro mundo, né, mano? Ganhava bem, pô, uma mina bonita, mó gata. E aí eu li e falei, mano, e aí dei em cima, tá? A história é grande, pra acho que cima. vocês É. ouviram, né? E aí a Jana aceitou, cara. Aceitou casar comigo. Foi um barato muito louco que ela tinha feito um voto com Deus. E ela falou, Deus, eu sou dizimista fiel. E perante a tua palavra, Malaquias 3:10, o Senhor me dá o direito de fazer prova. Eu só vou casar com esse babão se ele me der um buquê de flor do campo. Só ela e Deus, não falou nada pra ninguém, nada. Aí ela falou, eu dou 30 dias, Deus. Se ele não me der um buquê de flor do campo, que eu não gosto de rosa, eu vou terminar com ele. Olha. Aí eu tô saindo de Curitiba, um amigo meu me leva no aeroporto, em Pinhais. Na hora que eu olhei, eu vi uma floricultura. Mano, tinha 40 buquês de rosa. E lá no fundo eu olhei, eu vi um buquê de flor do campo. Falei, mano, eu quero aquele ali. Olha. E aí eu comprei, tá ligado, mano? Assistência do homem lá de Nossa. cima. Aí na hora que eu comprei aquele buquê de flor do campo, eu passei na empresa que ela trabalhava, entreguei pra ela, aí o olho dela encheu de lágrima. Aí na hora que eu cheguei em casa, ainda tinha o Skype e tal. Nossa. Aí ela falou bem assim, vamos marcar o casamento? Deus falou pra mim que você é o meu esposo. Eu falei, como, mano? Conta esse barato aí. Aí ela falou bem assim, é que eu fiz um voto com Deus. Que eu só casaria com você se me desse o buquê de flor do campo. E hoje você deu. Você E é já meu foi direto esposo. assim, pastor? Deu o buquê, vamos E aí casar. já marcou o casamento. Glória. E aí foi. Caramba. E aí ela falou, como que Deus falou que você é meu esposo? Aí ela deixou toda a vida dela em Curitiba, cara. Carro, trabalho, salário, tudo que vocês possam imaginar, para estar dentro de uma Cracolândia, morando numa casa que entrava rato, morando numa casa que um dia deu uma larva,
uma praga de larva de defunto dentro da casa. Que Nossa. quando o Gabrielzinho nasceu, nossa casa não tinha forro. Entendeu? Era lotado de balde, porque chovia. E sabe o que ela fazia? Cortava pão, passava manteiga, esquentava o leite para a gente entregar para os usuários de droga na Cracolândia e nas isso. ruas. E ela nunca falou nada. E aí, no dia que o Gabriel nasceu, eu olhei, aí tive que pedir para um cara, o cara fez o forro e tal. Gabrielzinho nasceu, e aí a casa lotada de rato. E nós temos toque de limpeza, entendeu? Eu e ela. Então nós, mano, tem que ter limpeza na nossa. Limpeza é algo espiritual, né? Claro. E nós, cara, e aí era rato, era bicho, era tudo, e ela nunca falou nada. E aí o que aconteceu, devido a isso, foi indo. Hoje nós moramos na nossa casa própria. Hoje nós temos um quarto só para os missionários que a gente recebe do Brasil inteiro, entendeu? Com o bom e do melhor. Os missionários chegam em casa, entendeu? Eles têm o frigobar, tem a televisão, tem o Wi-Fi, tem Netflix, as roupas deles são lavadas, entendeu? O jogo de cama, quando eles saem, são lavados. Olha E quando isso. eles vão embora, tudo que está no quarto deles, a gente abençoamos eles, entendeu? E eles levam embora. Por quê? Porque eu já sofri muito no campo missionário. E o que fizeram comigo? Deus falou bem assim, você vai fazer 10 vezes melhor para os meus filhos. E Olha. hoje a gente faz isso, entendeu? Nossa. Glória a Essa Deus. pegada aí. Não, e algo que ele Que exemplo, falou, né? e algo que ele falou que me tocou muito, sim. Meu livro favorito da Bíblia é Filipenses, né? E é dito como o livro de maior alegria da Aham. Bíblia, e foi um livro que o apóstolo Paulo escreveu estando na prisão. Então, isso que você falou é muito importante, né? De se alegrar em meio à aprovação. A gente teve um culto de jovens, acho que foi semana passada ou retrasada, que eu trouxe essa palavra de Filipenses, né? O apóstolo Paulo, é que a gente olha a prisão hoje, só que naquela época, assim, eram condições insalubres de nível de. Meu, o apóstolo Paulo estava falando que ele se orgulhava de pregar o evangelho, todas as provações dele contribuíram para o crescimento do evangelho. Ele fala, eu sei o que é ter muito, eu sei o que é ter pouco, eu sei o que é ser rico, eu sei o que é ser pobre, mas nada se compara à glória de Cristo Jesus. E ver Você vê o essa exemplo disso glória na vida dele. estampada no seu rosto é algo que até emociona, assim, pastor. E, Porque assim, realmente, assim, desculpa até te cortar, Enzo, mas Sim. assim, é muito fácil, né? A gente vir aqui ouvir, talvez é uma pessoa que tá aí em casa ouvir, mas e fazer o que ele fez? Exato. Imagina ir pregar, onde ele iria pregar, onde ele estava fazendo o trabalho e passando por tudo isso quieto, entre ele e Deus. E, poxa, é muito bonito ver o que Deus fez. Exato. E assim, pastor, eu tava essa semana, esses últimos 2 meses, assim, é algo que Deus tem falado muito no meu coração, sabe? O que que o evangelho tem nos custado? Porque hoje a gente vive um tempo em que, poxa, na Palestina, em Israel, pessoas na China, pessoas são perseguidas, torturadas só por pregar o evangelho. E hoje, querendo ou não, eu creio que logo menos vai chegar a perseguição, a gente tá chegando no fim dos tempos. Mas o que que o evangelho tem nos custado? Sabe, hoje a gente vive um tempo de um evangelho fácil, um Eu evangelho de vejo internet. tem um louvor, mano, que eu falei pra minha esposa, eu falei, pô, mano, quando for na de igreja eu vou pedir pra não tocar esse louvor, entendeu? O cara canta bem assim, por ele eu tô gastando a minha vida. Já ouviu esse? Já Tananã. escutei. Mentira, mentira. Ah, com alegria. Mentira, maluco. Tá gastando a vida. Quem tá gastando a vida nesse país que nós temos? Pregando evangelho. Olha onde nós estamos agora. Quem tá gastando a vida é quem tá lá no Sudão, no Missionários, Afeganistão, exato. no Iraque, no Irã, entendeu? Aí o maluco, ele fala um negócio na música também, tô passando com alegria. Que alegria, irmão. Nós passamos uma lutinha. Vocês têm filho? Ainda Ainda Não, não. ainda não. Mano, você é louco, doido. No dia que teu filho estiver doente, você levar o teu filho no hospital e você falar, Deus, pelo amor de Deus, Senhor, me ajuda. Você foi o teu pai, né? Foi meu pai. Teu pai, entendeu? Pergunta a dor da tua mãe, entendeu? Que ela passa. Aí o maluco vai falar, eu tô passando por alegria. Tá nada, filho. Nós tá suave, Deus tá dando maior graça pra nós, Exato, mano. é um Nós evangelho. tá na graça. Aí vem falar que tô gastando a minha vida, que eu tô gastando. Mano, Hoje, para a com essas gente, a maior ideias. perseguição que a gente enfrenta é, sei lá, um bullying na escola, um É, xingamento na isso. rua, É. e às vezes nem Que hoje em isso. dia também tem muito isso, né? Virou moda você Ser ser cristão. cristão É, no é. domingo,
tomar o seu... Gravar o videozinho. gravar o videozinho da ceia lá do Uma cara. fotinha no Instagram. Aí você entendeu? canta a música, tô sofrendo. Ah, maluco, tá nada Não, doido. Isso Tá é. bom. Eu quero ver, né, mano? Pô, E sofrendo. male as pessoas estão querendo ajudar no ministério. Exato, numa igreja, não tipo querem nem assim, servir. aquela recepção, ajudar em alguma Reclama, coisa. reclama. Imagina fazer um trabalho como esse, acordar. Que né? horas você acorda pra fazer esse 4 trabalho? horas da manhã. Acordar 4 horas da manhã nesse frio. 5 horas da manhã a gente já tá lá no centro de São Paulo. E assim, pastor, Uhum. pegando nesse gancho já, ontem vocês distribuíram, foi quantos lanches? 1.200 lanches. 1.200 lanches. normal. Hoje o senhor tá aqui no podcast. Isso. Amanhã você falou que 7 horas da manhã Amanhã tem você já vai estar penitenciária. pregando na penitenciária. 4 horas Como tem que o senhor quarta-feira tem distribuição de pães. Caramba! Quinta-feira tem reunião na Cadunha, irmão. Como E que o senhor vambora. faz pra equilibrar a sua vida missionária, a sua vida de espalhar a palavra com a sua vida pessoal, com a sua família? Por quê? A Janaína, velho. Primeiramente Deus, claro. Porque se você não tiver uma esposa, velho, que corre na mesma pegada, Mulher sabe dificular, né? que não... Mano, então esquece. Deus, família. Esquece esse barato de Deus, pátria, família. Não é pátria coisa nenhuma. Deus, família e a obra de Deus. Então, hoje, quem faz todas as minhas agendas é a Jana, né? Eu passo para ela, ela faz toda a administração do ministério, que é eu, o Gabriel e ela. Então, essa concordância com a Janaína que nos dá esse alívio de... Que nem amanhã. Amanhã, 6 horas da manhã, eu já tô acordando, né? Faço café, tal, vou pra penitenciária. Mano, ela já tá me apoiando. Deus, cuida do babão. Intercessão. Deus, tal. Só que hoje, antes de vir pra cá, opa, Gabrielzinho tá de férias. O que eu vou fazer? Babão, tá tendo uma amostra de videogames lá no Shopping Internacional, em Guarulhos. Vamos levar o Gabriel? Vamos. Opa, vamos. Um momento família. Sua família, claro. exato. Você É o entendeu? equilíbrio, né, Claro. pastor? Catei ele antes de vir pra cá. Maluco, vamos lá. Aí tal. Aí ele entrou na loja do Palmeiras. Pai, pô, tem isso aqui e tal. Queria comprar bandeirinha. Falei, pega aí, mano. Uma bandeirinha do Palmeiras pra ele e tal, um baratinho. E aí saímos na praça de alimentação pra comer. Ele pediu uma comida mexicana e tal. E eu ali de boa. Então, Deus nos dá sabedoria. Porque se você não tiver uma estrutura de família, ainda mais nesse ministério espiritual, que se lidar direto com o demônio, ontem eu ia servir um cara, foi coisa de louco, tá até na... Acho que vamos fazer um videozinho, eu vou mandar pra vocês. O cara Claro, na faz cadeira... que a gente coloca na aqui tela. pra aparecer pro pessoal. Na hora que eu ia entregar pro cara o café, o cara tava normal. Ele na cadeira de roda. Na hora que eu ia dar, o cara... Aí eu parei, fiquei olhando, falei, mano, ele tá passando mal. Aí eu olhei e falei, não, não é mal. Aí depois, de novo, na hora que eu chegava perto dele, ele... Todo, Eita. e quase que ele caía da cadeira de roda e tal. O café caiu em cima dele, a gente limpamos ele e tal, tal. Então, o mundo espiritual que nós vivemos hoje, os missionários do Ministério foram cruzados, também nós, então você tem que ter muita sabedoria, né? E a base de tudo é a esposa, a família, cara. E o Gabrielzinho e a Jana, então a gente sabe que nem agora, final de semana a gente vai viajar. Ele tá de folga, a gente vai e é mó da hora porque a gente fica no hotel. Então, no hotel, você já dá um Com relaxamento. certeza. Dá uma desligada, Porque o Gabrielzinho vai pra piscina, a Jana vai com ele, e eu gosto de ficar mais no quarto, até o pessoal me buscar para me empregar. Então a gente vai e aí volta. Então eu prezo muito pela família. E até nesses momentos de viagem, separa no meio da viagem pra ir pregar em algum Muito lugar. que nem eu vou pregar agora, eu prego domingo em Mogi Guaçu, numa igreja, e segunda-feira, meio-dia, eu tô numa casa de recuperação pregando. Caramba. E aí depois já volto para São Paulo, aí tem tudo para fazer, entendeu? Então, e aí quando a Jana e o Gabriel vai, pô, para mim eu fico mais suave. Uhum. Que legal. Entendeu? Sua base, né? É a base. A né? base é a família. Aí Primeiro só- ministério, seu lar. Só tem E que... é o ministério É. também, que o Exato, ministério dele é... É, os três. O Gabriel tava aqui fazendo uns takes aqui Né, no não? nosso Você episódio. É. E aí quarta-feira agora eu pego ele, vou assistir um joguinho do Palmeiras e tal. Ah, é né, legal. mano? Aí eu já Eu vou. vou com vocês, hein? Pô, vambora, mano, vambora, vai ser da hora, Eu sou Gabriel. paulino, pastor. Mano, Aí já é. não... Aceitou. Quietinho. Mas ó, eu não teria problema, até eu já fui, meu sogro, o No Morumbi? pastor Heraldo, ele é corintiano,
E ele recebe muito convite, às vezes, por ele ser farmacêutico também. Uhum. E o nome do estádio é Neoquímica, né? Então É. acaba recebendo, às vezes, ingresso. E aí ele me fez convite, cara. Eu vou. Falei, pô, É. pra conhecer, vamos lá. Só não coloco camiseta. É. De resto. Eu já meu, conheci já o estádio do Corinthians. Bonito, é né? bonito, é legal. Não se compara com a Aliança, né? Mas é Nossa, bonito. Já foi no Morumbi, pastor? Nossa, é nível Ixi, Europa, Morumbi eu né? já perdi as contas, Já pô. foi muito lá? Desde 92, quando É que eu era da naquela época Mancha. tinha. O senhor era Sério da da Mancha? Mancha? Pô, eu comandei a Mancha inteira em Guarulhos, pô. Eu fui da Caramba! Mancha Verde. Teve uma história comigo que eu tava pregando no Carandiru. Era um pavilhão chamado Pavilhão 5, amarelão. Então os caras ficavam no seguro do seguro. Você tinha que subir até o 5º andar, que eram os caras jurados de morte, tá ligado? Olha. E aí os caras, por que amarelão? Porque os caras pegavam uma doença e ficavam amarelo. Eita. Até teve uma novela do Rodrigo Santoro, um filme, não sei se vocês viram, do Carandiru, que foi gravado lá. E aí eu tinha um sonho de pregar nesse pavilhão. Porque é só o pessoal excluído que já tá. Só jurado de morte, os caras que não tem mais jeito mesmo, nem pelos bandidos. E eu queria pregar lá, eu queria durante todo o tempo pregando no Carandiru, mas era quase zero a oportunidade de você subir lá. E antes de desativar o Carandiru, eu nunca esqueço, tinha um presidiário chamado Giba, velho. O Giba virou pra mim e falou assim, Babão, vamos comigo? Eu falei, mano, mas os caras não vão deixar entrar. Aí ele falou, vamos, pega uns pão. Olha só, os pão que sobrava dos presos normal, ele falou, joga nas costas e eu vou levar salada, aquela saladinha que os presos comia, e vamos lá que você vai comigo. Aí, mano, entrei, fui subindo. Aí falei pro carcereiro, pô, deixa a gente pregar lá no amarelão, mano, tal. Vai, te dou 10 minutos. Eu falei, Jesus, 10 pô, minutos 10 você precisava. minutos. Era... Aí fui subindo, mano. Quando eu ia subindo, vinha aquele cheiro de sangue no nariz, tá ligado? Olha. O bagulho era louco, mano, louco. Aquele cheiro de sangue eu subindo, mas ao mesmo tempo era um sonho que eu queria pregar no amarelão. Na hora que eu me deparo no último andar, mano. Aí eu vi assim, tinha um corredor e tinha mais um carcereiro. E um monte de grade ainda pra abrir. Aí eu falei, pô, o carcereiro deixou a gente ir. Vai, te dou 10 minutos. Falei, mano, e agora? Aí ele abriu. Aí eu me deparo, mano, no corredor do amarelão do 5º andar, casa de detenção do Carandiru. Falei, Deus, e agora, Deus? Aí daqui a pouco, na hora que eu me deparei, eu falei, Jesus, Deus falou, vê se faz de louco. Aí eu falei, tá bom, Deus. E aí, família, firmeza, mano? E aí, como que é, irmão? Meu nome é Aranilton, tal, o pessoal conhece como Pastor Babão, certo? Já tirei uma cadeia, fui muito louco, fui da Mancha Verde e tal, mano. Firmeza, quem quer uma oração? Aí só vi os presos, aí, chega aí, mano, chega aí e tal. Aí comecei, mano, já tinha ganhado umas 140 almas pra Jesus. Olha Meu isso. Deus. No meio do Aí, pavilhão. no meio Em 10 do minutos. corredor. Aí, mano, tinha um maluco que ele tava assistindo o jogo na janela do 5º andar, o pavilhão 8, que era convívio normal, dos bandidão mesmo. Aí o maluco tava assistindo o jogo dos caras. Aí daqui a pouco, mano, eu coloquei a carinha assim na cela. Falei, aí, família, quem aceita oração tal? Já fui muito louco, já fui preso tal, fui da Mancha Verde. Mano, o maluco pula com tudo e vem pra cima de mim. E aí, maluco, a Mancha Verde matou meu irmão. A Mancha Verde matou meu irmão e você estava envolvido e tal. O maluco começou a fazer um mau escândalo, mano. Aí eu parei e falei, Deus, e agora? E o maluco, porque era um quadradinho assim a cela, só que o maluco veio, entendeu? E aí eu falei, mano, não sei se esse cara vai dar um salve, esse cara abre as outras celas, me cata. E o maluco, mano, a Mancha Verde matou meu irmão. Na hora, mano, eu olhei, Deus falou, vê se esse pai de louco. O quê? Na hora que ele colocou a cara assim, ó, pertinho. Falei, aí, ladrão, você vai morrer, mano. E eu com a Bíblia na mão, você vai morrer, ladrão. Se eu cruzo com você no mundo, eu te dava pá de tiro, mano. Você me dava pá de tiro. Mas hoje você vai morrer, mano. Parou a cadeia, mano. Falei, você vai morrer, mano. Você vai morrer pro mundo e nascer pra Jesus. Ele te ama, te liberta, te cura, ladrão. Certo, Jesus mudou a minha vida. Que é Ô, pastor, eu quero aceitar Jesus. Eu quero aceitar Jesus. O bagulho foi louco, mano. Naquele dia eu lembro que, como se fosse hoje, só um cara não aceitou Jesus, mano.
Caramba. E aquele maluco aceitou Jesus. Aí foi uma realização do sonho, Nos né? 10 minutos que você tinha. Não, até deu um pouquinho mais, né? Aí Deus realizou o meu sonho, preguei lá, graças a Deus, entendeu? Da Mancha Verde. Aí teve também outros lugares que eu fui. Ah, tem uma fita muito louca, deixa eu contar pra vocês essa, mano. Tô entrando no Carandiru, mano. Primeira visita minha no Carandiru como capelão. Pavilhão 2, tô lá pregando, mano. Aí tal, daqui a pouco eu saio do pavilhão 2 e tem eles chamavam um radial, que você saía e você ia pros outros pavilhões, 7, 9, e aí eu tô andando com a Bíblia na mão, sozinho. Parou um cara do meu lado, mano, negãozão grandão. E aí, babão, firmeza, mano? Firmeza, eu falei, opa, e aí? Tentou matar meu primo, né, mano? Olhei, maluco, o coração começou, tum, tum. Eu falei, seu primo, mano? Aí ele falou o nome do primo dele. Eu falei, putz, mano, pior que é verdade. Ele falou, aí, babão, já tentei te matar várias vezes. Você, o fulano, o ciclano, que eram os caras que estavam na linha de frente da Mancha lá de Guarulhos. Tentei matar você várias vezes, mas não consegui. Vocês queriam matar o meu primo, né? Aí eu fiquei na minha, mano. Falei, ixi, já era, mano. Caramba. Esse cara vai me catar aqui, me levar pro fundão ali. Aí daqui a pouco eu tô andando. Falei, mano, quem que é seu primo? Ele falou tal. Aí ele vira e fala bem assim, aí, babão, falar um barato pra você, irmão. O mesmo Deus que você serve, hoje eu sirvo, me dá um abraço. Eu falei, chega, mano. Que O isso? quê, mano? E eu cuidei desse cara durante muito tempo no Carandiru. Caramba. Cuidei dele, cuidei da filha dele. E olha que louco. Aí um dia eu fui pregar, mano. Aí eu vi uma jovem grandona, mano. Aí na hora que acabou o culto, ela veio ao meu encontro. Ela falou assim, eu sou filha do tal que estava preso no Carandiru. E quando eu tinha 6 anos de idade, você levou um ursinho pra mim que meu pai estava preso e ele pediu. Mano, coisa de Caramba, louco, que mano. E hoje ela é isso? juiz de futebol, mano. Sério? Sério, hoje ela é juiz de futebol. Então, essas loucuras, assim. Então, é tanta coisa que tem. Eu viajo, sabe? Eu saio andando e falo, pô, aí quando Deus me dá um start, eu lembro, né? Esses Das testemunhos. Nossa, quanta Né? história, Falo, hein? caramba, mano, que da hora. Então, assim, vale a pena, né, mano? Vale a pena, né? Você passar e Deus te dá graça, te dá sabedoria e você ganha a alma para Jesus. Esse Sim. cara estava envolvido no tráfico, hoje ele não está mais, hoje ele tem família, hoje ele está bem de vida. Então, isso que é o legal. O evangelho é transformador, né? Sim. Então, é isso aí, né, mano? Nossa. Uhum. Deu pra sentir Oh. o nível das histórias, né? Oh. É só... Pra cima. Nossa, que Uhum. bênção. É muito bom ouvir e ver a transformação. O Pastor Décio, ele fala muito isso aqui. Ele já esteve aqui no nosso podcast também. E ele contou um pouco da história dele, como ele era. Ele falou também, não gostava de crente, não gostava dessas coisas. E ele fala, é a transformação... Ele fala, eu acredito na transformação verdadeira. Ele falou, eu fumava, eu bebia. E quando eu aceito Jesus, a minha vida, ela muda por completo. Eu paro de fumar, eu paro de beber, eu mudo o meu modo de agir. E aí a gente vê isso nessas duas histórias. E não só na sua vida, mas na vida desse cara também. Porque o cara chegar e falar, o mesmo Deus que você serve, Eu sirvo hoje ele me também. alcançou Dá também. um abraço. Isso é louco. Se isso não arrepia... Isso arrepia. E assim, eu quero ouvir muito mais dessas histórias, mas agora a gente vai dar um breve intervalinho, aquele que você já está acostumado, você que acompanha a gente, onde a gente vai contar um pouquinho sobre os nossos trabalhos, os nossos cultos, as nossas obras sociais. Então é bem rapidinho, só o tempo da gente tomar uma água aqui, dar uma esticada aqui na perna e a gente já volta, tá bom, pessoal? Você sabia que a nossa igreja realiza diversas obras sociais? Toda segunda-feira saímos pelas ruas distribuindo refeições aos moradores em situação de rua. Além disso, colaboramos com 4 casas de abrigos,
2 lares de idosos e diversas famílias necessitadas. A sua contribuição ajuda a manter a nossa igreja, os ministérios, como esse podcast, e ajuda muitas famílias. Confira agora a nossa agenda da semana e conheça nossos grupos e ministérios. Todas as segundas-feiras, às 8 horas, culto de oração. E às 8 horas da noite, o Amor de Rua sai para a entrega das marmitas. Às terças-feiras, às 8 horas da noite, temos o nosso encontro de homens. E você sabia que a nossa igreja tem um ateliê de artesanato? E os cursos acontecem todas as quintas-feiras, às 14 horas. E às 8 horas da noite, o nosso culto de adoração e oração. E você que é jovem tem um encontro marcado com a gente todos os sábados, às 18 horas. E todos os domingos, às 8h30 da manhã, nós temos a EBD para toda a família. E às 10 horas, o nosso culto. E agora que você já conheceu toda a nossa programação, você não tem desculpa para ficar de fora. Anota aí e espero ver você por aqui. E voltamos, então espero que você consiga ter acompanhado aí um pouquinho da nossa agenda. Esperamos ter você aqui conosco. Se você está vendo o episódio pela primeira vez, você não nos conhecia e é aqui da região, a gente faz esse convite, né? Todos os domingos às 10 horas da manhã, nós temos aqui o nosso culto da família, antes tem EBD, enfim, é atividade para a família toda, né, Enzo? Todo dia, atividade. A Todo gente tem o Amor dia de tem Rua, coisa. assim, que pros membros que quiserem participar, o Amor de Rua, distribuição de alimentos. Então, enfim. Grupo para a família toda tem. Grupo, a família pra pertencer, né? É, o isso slogan. cadê? Daqui a pouco Ah, não, aparece tá. aí. Família pra pertencer. É Mas, isso bom, aí. pastor, Vamos retomar? De onde vamos. Ele tá falando das histórias dele do Carandiru. Legal. E, pastor, assim, a gente vê, o senhor foi pregar em penitenciária, assim, pregar no Carandiru. Aqui você já está exercendo o seu ministério evangelístico, Uhum. seu ministério pastoral, que é o ministério que o senhor exerce hoje. Mas como que foi que você sentiu ser chamado para esse ramo? Porque o senhor foi, se converteu na Renascer, tudo mais, saiu, se libertou do meio que você vivia, mas como que o senhor tocou o seu coração para você seguir nessa linha, desse ministério pastoral? Mano, foi algo louco que foi até mesmo na Renascer, quando eu fazia parte. Um dia eu tô indo para a igreja e é ali na Avenida Guarulhos, era a nossa igreja, né? Uhum. E eu tinha um pastor chamado Zé Bruno, cara. E ele sempre me deu maior apoio, tal. E nesse dia eu tô indo para a igreja. E eu vi um senhor debaixo do viaduto. Um senhorzinho, tal, triste. E aí eu cheguei até nele. Foi a primeira vez, eu nunca esqueço. Falei, pô, e aí, tio? O senhor não quer ir para a igreja, tal? Ele virou e falou bem assim, eu não tenho como ir. Eu não ando. Aí eu falei, não, vou buscar alguém para poder pegar o senhor no colo, tal. Aí tem um pastor, que era o pastor Wellington, que Deus recolheu, né? Pô, cara fortão, tal. Eu falei, Wellington, vamos ali comigo buscar um tiozinho. Aí eu quero dar banho nele, quero cuidar dele. Ali começa toda a minha história. E aí o Wellington foi, chegou debaixo do viaduto, o Wellington pega ele no colo. E aí tava eu e uma outra irmã. E aí a gente deixamos ele no chuveiro da igreja. Tava tendo um evangelismo. Naquela época, eu nunca esqueço, tava uma banda de rock pesada, tal. E aí eu arrumei uma camisa para aquele tio. E na camisa que eu arrumei, eu lembro como se fosse hoje. Tava escrito Jesus Life. Olha, Aí eu dei pra ele tomou um banho, colocamos ele, o cabelinho branquinho, olho azul, e ele sentado, no rock comendo solto. Aí eu peguei e pedi pra Vanessa, falei, Vanessa, pega um lanche pra ele. E na hora que nós demos lanche pra ele falou, não come essa comida. olha. Aí eu parei e falei, o senhor não come? Não como. Aí ele vira pra mim e fala bem assim, nem todos que estão aí dentro serão salvos. Olha isso. Aí eu parei e falei, mano, que coisa de louco, Vanessa. Falei, caraca. Caramba. Aí ele falou, nem todos que estão aí serão salvos. Fiquei quieto, eu e a Vanessa, ele tomou banho. Mano, o pastor Wellington não tinha ido buscar ele no colo? Aham. Sim. Daqui a pouco ele levanta e sai andando. E só eu e a Vanessa que participamos disso. E o rock correndo solto. Eita.
Aí eu olhei e falei, Vanessa do céu, dá uma olhada. E ele saiu, e nós fomos atrás. E ele não conseguia andar. Nada. Aí ele levanta, sai andando, nós foi até o ponto de ônibus. Chega no ponto de ônibus, ele vira e fala bem assim para nós, nem todos aqueles que estão lá dentro serão salvos. Aí eu falei, o senhor de qual igreja? Aí ele falou bem assim, eu sou da grande congregação. Não falou nada de congregação cristã. Mano, o ônibus estava lotado. Eu nunca esqueço. Só tinha um banco na frente. Aí ele entrou. Eu falei, para onde o senhor vai? Se eu não me engano, ele falou São Bernardo. Então... Aí ele entrou. Na hora que ele entrou, só tinha um banco. Ele sentou, nós olhamos para ele. Ele foi embora. Daquele pessoal que estava no culto. Muitos se suicidaram, morreram, desviaram. Nossa. E ali, Meu daquele Deus. dia até hoje, nunca mais eu parei de pregar nas ruas, entendeu? Para os moradores, presídio, tudo ali começou. Porque, Caramba, sobrenatural. e aí depois eu pedi pro Zé, que era o pastor nosso, eu falei que queria fazer um culto mendigo, né? Hoje não pode falar mendigo, politicamente correto, é uma... Tem que falar moradores, moradores, situação, não muda nada a nomenclatura, porcaria, não vai mudar nada. Mas aí o Zé falou, pá, ali eu comprei uma maquininha cortar cabelo, escova de dente, pasta de dente, sabonete, tudo, fiz o meu primeiro kit. E até hoje, né? Vai fazer quase 30 anos. Ali começou seu Nossa. ministério. Caramba. 30 anos, graças a Deus, foi algo assim sobrenatural. E eu amo, a minha esposa, o meu filho, a gente recebe lá em casa, vai travesti, vai usuário, vai tudo, tudo, tudo. E aí a gente Caramba. cuida e depois envia e eles são curados através de Cristo, né? E até tem uma história bem legal, Enzo, que eu descobri, acho que a gente descobriu no mesmo dia que teve aqui o congresso, e tem o pastor Sidney, e o pastor Sidney a gente até fala, né, que ele é exatamente assim, como você. A gente soube depois, que ele já estava congregando aqui há um tempo, que tinha uma família que estava passando necessidade, que não tinha onde dormir, ele colocou dentro da casa dele, Glória a Deus. ele cuidou, e aí, beleza, o Sidney veio pro congresso, tava rolando aqui o congresso, pastor Babão, que até eu achava que você era amigo do pastor Jefferson, ele até tava comentando aqui comigo nos bastidores que não, que Eu conheci o que pastor conheceu- Jefferson, ele ligando pra mim e tudo. Caramba. Então, É. assim, foi totalmente de Deus dele estar aqui, aí ele contou toda a história dele, aí acabando, no momento que a gente teve de café ali, de intervalo do congresso, chega o Sidney, e eu do lado, assim, né, cumprimenta ele e fala assim, eu te conhecia antes de você me conhecer, é ele? Aí ele falou assim, como assim? Aí ele, então, sabe esse trabalho que você faz lá na Cracolândia? Eu era um dos voluntários que ajudava lá. É. E hoje, Tá zoando. o meu ministério, tudo que eu faço hoje, que o pastor Sidney, ele fala que ele é o pastor, ele fala, eu sou pastor, mas meu negócio é com a pessoa. Aham. E ele Boa. faz exatamente isso. Ele falou, o que eu posso dizer que foi a minha faculdade no meu pastoreio e no meu modo de ser pastor foi com você no seu ministério. Eu tava que lá legal. ajudando. Caramba. Eles nunca trocaram uma palavra. É. O Sidney conhecia ele não conhecia o Sidney, mas ele tava lá. E ele já conhecia o ministério do pastor Babão. Que E legal. hoje o Sidney É é um dos daqui, né? pastores daqui. Começando uma semente plantada. Ele ama fazer esse trabalho, Que que é bênção. o trabalho do Amor de Rua, junto com o pastor Márcio. Hoje ele é um dos que... o pastor Márcio é o líder desse trabalho e o pastor Sidney é o que tem ajudado ele ali. E olha que coincidência legal. Caramba. Legal, né? Começou numa semente que o É. senhor lançou. E aí tem várias assim, né? Hoje, graças a Deus, tem muitos projetos que começou com nós. E hoje os caras estão aí pelo Brasil afora. Claro, porque é. assim como existe hoje a região ali da Cracolândia, né, no centro de São Paulo, que tá sendo dissipada, né? Mas a gente sabe que existem muitas concentrações. Só em São Paulo a gente já tá falando de, poxa, muita gente. Muita gente. Imagina nos grandes centros das grandes É. cidades do Brasil. Então é um trabalho que realmente deve, com certeza, ser inspirado. Assim, né? Eu não tinha sonho, mas um dos maiores sonhos meu foi depois que eu conheci um pessoal da Jocum que veio da Califórnia. Sim, né? a Jocum é E fortíssima, né? Eles sempre nos chamam pra gente fazer uns trabalhos junto. E hoje, né, a Califórnia é 10 vezes pior do que a Cracolândia de São Paulo, né? E eu tenho um sonho de ir para os Estados Unidos, mas não para ir para Orlando.
Claro. né? Se Deus preparar, pô, Opa. vambora. Vambora, parte. E aí o que ferrou foi Foi que itinerante. eu tinha o visto americano, mano. E aí eu tinha 10 anos de visto americano, tava legal e tal. E aí eu tive que, não é reformar, Renovar. renovar. E aí eu fui renovar, pô, mano, os caras negaram. Putz. Caraca, eu Nossa. fiquei mó com raiva. E o Gabrielzinho tem o visto, mano. Olha que Caramba, louco, mano. velho. Caramba. E aí nós passamos, mas aí eu falei pra minha esposa, né? Tudo tem um tempo, então. Mas o meu sonho é ir pra Califórnia, mano, que lá o bagulho é louco, mano. Cara, Metafetamina. não, ali E é... pegar essa rapaziada brasileira que tá nas ruas de É, lá, lá, né? lá as sintéticas é pesado. Não, né? é que lá, além de tudo, as pessoas têm muito poder aquisitivo, né? É, Então, não tanto só quem é morador de rua, mas pessoa que realmente tem dinheiro e é muito fácil o É, acesso. claro. E é nisso que eu queria É. entrar agora com você, pastor. A gente tá falando aqui de situação de que o senhor foi visitar muita gente na periferia, muita gente nas ruas. Só que o senhor é uma pessoa que tem muitos contatos, até de pessoas que têm bastante Vocês recurso. não têm noção. É doideira. Assim, a gente conversando aqui, falando dos Uhum. próximos convidados do podcast, Eu em breve conheço esse, novidades. conheço o Aí outro. ele, esse aí, peraí. WhatsApp. Fala fulano, tudo bem? Não, e assim, pastor, eu queria entender com o senhor a diferença, a dificuldade de você chegar de uma pessoa que tá em situação de rua, ou você chegar em uma pessoa que acha que tem tudo, tem do bom e do melhor, mas que não tem o principal, que é Cristo. eu tive uma experiência, não vou falar o nome aqui, de uma mulher que é envolvida no futebol, milionária, mano. Milionária. E nós estivemos jantando com vários jogadores e essa mulher estava no meio, né? E essa mulher até ela me subestimou. No dia que nós chegamos, nós estávamos num shopping muito famoso aqui de São Paulo e eu entrei, né? Um jogador de futebol, amigo meu. E quando eu entrei, ela olhou e fez assim, que é? Olha, E eu se liguei, né? Não sou bobo. Então, tal, tô ali, estamos comendo. Então, na hora de ir embora, aí eu fui com esse jogador, nós fomos, e essa mulher foi junto. Na hora que eu cheguei, mano, no estacionamento do prédio, tinha coleção de BMW, mano. nossa. É louco, várias. Prédio monstruoso. Só morava os de Ronaldo Fenômeno pra cima. Olha isso. Aí eu entrei, na hora que eu tava na porta, aí que eu tô pra subir no apartamento, ela pegou e começou a chorar. Falar, Babão, pelo amor de Deus, Babão, ora por mim. Eu não sou feliz. Essa mesma mulher. Essa mulher. Falou, eu não sou feliz, pode deixar. Aí, durante muito tempo, eu orei por ela, conversando com ela, batendo papo. E depois, sabe como que eu fui embora pra casa? Como? Peguei o cartãozinho do metrô, peguei o metrô, desci na Penha, da Penha eu peguei o ônibus, fui pra minha casa. Chegou em casa, eu fiz um copo de café com leite, um pão com manteiga e a paz de Cristo. Olha, Que loucura, né? coisa mano? que uma pessoa que às vezes tem muito Meu dinheiro, Deus. tem muita coisa, mas não tem o E eu com principal, um que é a passinho do paz. metrô, uma roda daquela BMW, e aí só que eu comi aquele pão, falei, Deus, obrigado. Não existe, né, mano, dinheiro que paga a paz, entendeu? Meu Paz que Deus. excede todo entendimento, né? É. E assim, uma dúvida que eu tenho, até a gente entrando assim, como que você entrou assim, conseguiu? Porque a gente sabe, né? Eu não, mas o Croc, ele é jornalista, É. ele é um dos que entrevista aqui com a gente, e ele tá, nessa época, ele quer seguir essa parte de jornalismo esportivo, e ele comenta com a gente a dificuldade que é conseguir contato, principalmente com jogadores, com esse pessoal. E hoje a gente, até depois eu fui acompanhar suas redes sociais e a gente vê que tem um pessoal que segue você, que jogadores, treinadores, uma galera, principalmente do futebol, mas você estava comentando aqui que conhece cantores, conhece atores. Como que você entrou nesse círculo assim de amizade social? A gente sabe, né? A resposta é Deus que Deus coloca, que é coloca. Deus que alcança. Aham. Mas quando que foi assim a sua primeira experiência? Como que você chegou Na lá? realidade, eu era da Mancha Verde, né? Aham. E aí eu me converto, eu era idólatra ao futebol, né? E aí eu conheci um jogador que foi numa igreja chamada Época da Graça, que era aqui Na salinha. na Salinha, na Sei. época era o presbítero Allen,
E há muitos anos, há uns 18 anos atrás, eu conheci um jogador que eu pregava nos presídios. Uhum. E aí eu falei, mano, vou tentar chamar esse maluco para ir no presídio dar um testemunho. Esse jogador chamava Axel. Ele jogou no Santos, no Valência, no São Paulo. Hoje ele é pastor e ele é técnico do Sub-20 hoje do Santos. E aí eu chamei o Axel. Daquele dia no presídio feminino até hoje, entendeu? O Axel se tornou meu amigão. Que legal. E aí eu ia direto para São Paulo. E o Axel foi um cara que me ajudou muito. Então, eu palmeirense, CT do Palmeiras do lado, e aí foi onde eu conheci vários jogadores. Conheci o Fabiano, o Rogério Ceni, conheci Luiz Fabiano, conheci todos esses jogadores, né, lá no CT de São Paulo. E aí foi quando eu comecei a ser convidado para pregar nas concentrações dos times. Então, os times vinham jogar e me chamavam para pregar. Aí eu preguei no Sport Recife, preguei para vários times. Caramba, que Aí legal. tive o privilégio de conhecer hoje, tem um que é meu amigão e irmãozão, é o Toby. Tive o privilégio de pregar pro Cicinho, pro André Balada, para todos esses caras, Cicinho, entendeu? Nossa. Foi. E aí, depois do Axel, eu conheci o Simão, cara. O Simão, mano, esse é meu irmãozão, cara. Ele tá lá em Barretos, ele jogou de médio volante no Corinthians, jogou na Portuguesa, ele ia treinar de bicicleta e tal. O Simão foi um baita de um pai, foi um apoiador no meu ministério. Aí dali eu conheci vários jogadores. Então, o legal era isso, porque eu conhecia uns jogadores de um time, aí o que acontecia, os caras eram vendidos para outro time. E aí Aí conheci ele Aí, chamava, entendeu? chamava. Eu sempre Contato chama tava. contato. Aí eu sempre tava, né? Então conheci vários jogadores, ultimamente também. E aí, hoje, eu conheço bastante jogadores, presidente do Novo Horizontino, diretores, Caramba. jogadores, né? Jogadores do Corinthians. Inclusive, tive no aniversário, aí, Gabriel, alguns aniversários do Gustavo Mosquito, quando ele estava no Corinthians. Olha que legal. Mano, tiraram foto. Gabrielzinho tirou foto com todos os caras, entendeu? Caramba. Com o Cássio, com o Roger Guedes, com toda essa galera, assim. Então, é legal, porque você vai conhecendo. Eu fiquei, assim, né, maravilhado com a história do Cássio, que eu não sabia, mas o Cássio tem uma filha que é autista, né, Uhum. mano? Então, eu vi o Cássio, o tratamento dele com a filha Com a dele, filha. cara, algo, assim, sobrenatural, né? E o Roger Guedes, que, pô, jogou no meu Palmeiras, né? Até tinha um Você ranço viu ele, com né? ele, No mano. Corinthians? E aí, pô, nós tava ali, todo mundo junto, né? E foi quando o Gabrielzinho foi trocar ideia com ele. Caraca, mano, Humilde. pensa num cara, ele, o Romero, né? Assim, o mais chatinho era aquele tal de Bambu, né? Sei lá qual que era. Robson Bambu. Agora o restante, Cássio, Roger Guedes, Romero, é uma humildade e tal. Que Então, legal. fora isso, né, mano? Fui em vários casamentos de vários jogadores. Tive o privilégio de conhecer muitos jogadores. E um dos jogadores que eu conheci, cara, que pra mim, assim, uma porção de humildade mesmo, que não era sonho meu, não tinha sonho nenhum. Aham. Aparecia. E aí foi o Ronaldinho Gaúcho. Conheceu o Ronaldinho? Conheceu o Conheci. O Ronaldinho. rei dos Eu- rolês aleatórios. Um amigo meu, Fabiano, jogava no Atlético Mineiro, e o Fabiano, sempre meu parceiro, o Fabiano, genro do Luxemburgo, né? Tenho um contato legal com eles, com a família, tudo. Até hoje tenho ele nas redes sociais, são nossos amigos. E o Fabiano, né, ele ligou pra mim, a gente sempre troca ideia, ô Canela. E aí, ele, ô Canela, eu vou estar aqui e tal, vou jogar, vim aqui. Ele sempre me chamava pra ir no hotel, a gente sempre tava nos hotéis. E aí, na hora que eu olhei, mano, falei, caraca, mano, acho que esse maluco nem... Aí ele passou, na hora que ele passou, né, falei, ô Ronaldinho, tal. Mano, você é louco, que simplicidade, mano. Que legal. Olha. Que da hora, ele veio, mano, tiramos foto e tal, trocou uma ideia, assim, mas uma humildade, assim, sobrenatural, né? E eu sou fã do Ronaldinho Gaúcho, né, mano? Ele é, Que assim, legal. legal mesmo. Então foi esse modo que eu entrei até hoje. Mas depois que eu casei, a Janaína deu um corte, né? Porque eu vivia muito, entendeu? No meio do futebol, muito. Entendi. E é um outro mundo, né? mano? Outro mundo. É Era até o coisa que eu de ia te louco. perguntar Além, agora. além dos jogadores, além de você conhecer técnico, abre pras mídias também, porque é uma mão vai Eu lavando a outra. cheguei
em jantar com o jogador, que os caras desceram o litro de vinho de R$ 2.000. Caramba. Os caras, pra eles, e é Não era normal, nada. é a vida Normal, dos é caras. um Aham. padrão É um padrão muito que os caras diferente, vivem. né? Né? Eu saí com os caras compraram uma carteirinha de R$ 5.000. Como se não Nossa. fosse nada. É, entendeu, tal. Aí tem até um lance muito louco, tá ligado? A gente tava jantando na Zona Sul, e aí a gente foi jantar, tal. Aí um jogador pegou e falou bem assim, pô, Canela, mano, isso aqui é pra você pegar o táxi, mano, vai embora, tal. Aí ele me deu 300 conto, na época, 300 pau. Ó, Canela, pega o táxi, tal. Aí eu falei, beleza, mano, valeu, tal. Entrei no táxi, mano. Você é louco, na hora que eu vi 300 conto. Aí o motorista, você vai pra onde? Eu falei, mano, me deixa mais perto do primeiro metrô. Caraca. Maluco, na hora que Sacanagem. ele me deixou 5 minutinhos correndo, paguei, comprei o bilhete. Mano, peguei o metrô na Penha Guarulhos. Aí o jogador, e aí, Canela, chegou? Suave, irmão. Tô Tranquilo. aqui, ó. O quê, mano? 280 conto, salvei. Caramba. Olha, Meu entendeu? Deus, hein? Então os caras sempre faziam isso, né, mano? Ó, pega aqui e tal, ó, roupa pra você, entendeu? Tal, legal. E aí, mano, eu tinha muita roupa, sabe? Várias Muita camisetas autografadas? camisa. Eu dei muita camisa de time, muitas camisas dei. Aí depois que o Gabrielzinho nasceu, aí eu parei. Hoje eu tenho coleção de camisa, né? Uhum. Do Palmeiras eu tenho quase todas, né? E aí hoje eu não dou mais, por quê? Porque eu guardo pra ele. Claro, poxa, legal. Hoje muito legal. Uma Aí lembrança. eu tinha uma muito louca, mano. Eu dei, que foi a do Marcão, goleiro, né? E uma que eu dei também foi do Roberto Carlos, quando ele tava no Real Madrid. Caraca. Nossa, Roberto Carlos essa no Real daí, Madrid. Aí hoje eu tenho várias, assim, mas não é mais como era antigamente, assim, aquela idolatria, tal, Claro. entendeu? Então hoje é normal. E assim, uma pergunta que eu tenho, né? A gente até entrando nesse assunto falou que a gente sabe que com certeza é Deus que colocou você, que conectou. E você tem alguma história, algum testemunho relacionado a esse meio, por exemplo, do futebol? Você contou algumas histórias, Uhum. né, de testemunhos de você lá no Carandiru, né? A gente quer ouvir mais histórias, mas assim, Mano, nesse meio do tem uma futebol, muito, tem... muito louca, mano. Essa daí, olha só. Eu tava passando mó prova, mano. Mó prova, não tinha dinheiro pra comprar roupa, mano. E aí, pô, mano, passando uma luta, falei, caramba, Deus, e tal, que a gente sempre vivendo da dependência de Deus, né? E Uhum. Deus sabe como trabalhar. Aí nesse dia o Fabiano me ligou, que é o genro do Luxemburgo, ele jogava no São Paulo. Aí o Fabiano falou, Canela, chega pra cá, vamos almoçar comigo. Aí, pô, peguei logo o busão, desci na Barra Funda, fui andando, cheguei lá no CT, né, aí já tava tudo autorizado. Aí os caras tudo treinando, tô lá esperando. Aí, ô Canela, espera ali na sala de imprensa. Só que eu tava mó tristão, tá ligado, mano? Uhum. Zoado, triste pra caramba. E aí, mano, vendo o jogador, aqueles carrão, aquelas naves e tal. Aí o Fabiano acabou o jogo, acabou o treino. Canela, vou me trocar, daqui a pouco a gente vai almoçar. Mano, daqui a pouco, vocês não têm noção, né? Eu tô na sala de imprensa assim, e o campo onde os caras parou um BenTV, mano. Tá zoando. E o BenTV parou e ele fazia assim, ó, BenTV! BenTV! Eu falei, pô, Deus, esse BenTV tá me tirando, Deus. Falei, pô, Deus, olha a roupa dele, Deus. Mano, esse maluco não trabalha, esse maluco não planta, não colhe, Deus. Mano, e ele é bonitão, né, mano? É. E eu na maior prova, e ele ficava, BenTV! BenTV! E eu olhava pra ele, mano. Aí daqui a pouco ele saiu voando, BenTV. Eu falei, puxa Deus, ele me tirando. E aí, beleza, mano. Tô lá e o Fabiano chegou, né? Aí nesse dia, eu não vou dar o nome aqui da marca de roupa, mas nesse dia nós fomos, a gente ia almoçar num lugar, o Fabiano falou, Canela, ó, apareceu um outro lugar pra gente almoçar, aonde os caras patrocinador, os caras vai me dar umas roupas, tal, vou conhecer os donos, vamos? Foi eu, ele e o Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano foi no carro dele e eu fui com o Fabiano, e nós foi trocando ideia. Mano, na hora que chegou, era num lugar aqui em São Paulo, maluco, muita roupa, mano. Muita, só roupa top. Só que o cara que dava as roupas pros jogadores, o cara me desprezou, mano.
Olha isso. E o cara E não sabia que você tava junto com ele. Não sabia, ele Sabia? viu, eu almocei com os donos, almocei com todo mundo. E o cara mó mala, tá ligado? E tal. Aí, mano, acabou o almoço. Aí esse maluco chamou os jogadores. Ó, escolhe aí o que vocês querem. Aí o jogador escolhendo. Maluco, o cara nem olhava na minha cara. Aí eu falei, Caramba. putz, Deus, eu Eita, queria uma zoado. roupa tal. E o maluco, aí o jogador só pegando as Pegando. roupas, pegando. Aí daqui a pouco, mano, na hora que colocou no carro, o Luiz Fabiano foi embora. Tava eu, o Fabiano e tal. Na hora que eu fui embora, mano, aí o Fabiano falou, Canela, onde você mora? Falei, vamos lá. Parou na porta da minha casa. Pensa que eu não se liguei, mano, que esse maluco fez com você, mano. Só vou usar esse bonezinho aqui só pra dar um desbaratinho. Isso aqui é tudo seu. Caramba. Maluco, Olha eu ganhei isso. tanta roupa. Depois eu saí dividindo com todo mundo. Falei, ó, tá, dividi com todo mundo. Fiquei acho que umas 2, 3 peças. Entendeu esse maluco? Caramba, glória a Aí eu Deus. cheguei e falei, aí, bem te vi, otário. Olha quem tá trajado agora. É. Bem te vi, não. Tá mentira. E, pastor, você tem Uhum. alguma. Assim, esse meio, eu creio que já deve ter te levado a falar do evangelho, além de ir para pessoas que têm muito recurso, mas em mídias muito grandes também, com Uhum. emissoras de TV. Você tem alguma experiência, algo para Ah, contar em legal foi a relação da isso? Bandeirantes, que eu gravei a Liga, né? A Rede Globo também fez uma novela e o autor principal se espelhou na minha vida. Caramba! Sério? Foi acho que Verdade Secreta, que era com a Grazi, né? Aquela atriz, e o cara, mano, esse maluco, ele se espelhou na minha vida sem eu saber. Caramba! Um dia ele tava, acho que na Ana Maria Braga, e aí perguntaram como foi que ele fez, tem um nome específico, né, que faz, o ator faz. É o estudo do personagem lá. né? Aí ele falou, eu me espelhei no Pastor Babão para poder fazer a novela, tal, e o Pastor Babão que foi o tipo o mentor, né, e aí foi a novela que fez o maior sucesso. Nossa. E aí me pegou de surpresa. Por quê? Porque eu não conhecia o cara, entendeu? Não sabia, mas o cara sabia tudo da minha vida. O cara sabia tudo como eu Meu fazia, Deus. como eu falava, tudo. E se você pegar na internet, você vai ver lá, acho que é Verdade Secreta, se pegar uns papel dele fazendo, tem tudo a ver comigo. E eu me surpreendi. Caramba! Nossa. E o outro legal foi quando eu gravei a Liga, porque eu fazia um culto do mendigo, pregador, e eu entrava na igreja só de mendigo. Eu entrava de mendigo e só o pastor sabia. E nesse dia eu não queria ir. Falei, eu não vou, mano, eu não vou. Falei pra minha esposa, falei, Jana, eu não vou, mano. Ela falou, Babão, ora, porque se o pastor aparecer aqui é porque é pra você ir. Se ele não aparecer, você não vai. Mano, deu 2 minutos. Pi. Eu nunca esqueci, ele parou com um paliozinho. E eu vestido de mendigo, tal. Saí, ele ia me deixar na esquina, ia começar o culto. Maluco, naquele dia eu fui muito com raiva, sabe? Deus conhece meu coração. E até pedi perdão para ele. Falei, não queria vir e tal. E o pastor tudo alegre, felizão e tal. Aí o pastor me deixa na esquina, pastor Babão, tal. Aí me deixou na esquina, começou o culto. Aí eu entrei na igreja. Na hora que eu entrei, mano, tinha umas irmãzinhas, umas velhinhas louvando. Eu entrei e comecei. Sei que essas velhas tá aí louvando. Essas velhas não sabem nem cantar. Falei, nossa, começa logo esse culto, mano. Eu quero ir embora. Começa esse culto, eu quero ir embora. Falei, mano, aí ficava olhando, a igreja tá vazia, eu quero ir embora. Daqui a pouco Deus falou bem assim, quem é você? Caramba! Aí na hora eu parei, falei, sou um ex-presidiário, catei resto de comida, apanhei na cara de polícia, apanhei de torcida organizada, fui humilhado. Quem mais? Eu falei, tá. Aí eu, Deus me perdoa, Senhor, não é as tiazinha, Deus é as adoradoras, é as mulheres de Deus, Senhor. Senhor, me perdoa, Deus me usa, Senhor, mas vale uma vida como, né, o mundo inteiro, tal. Aí, mano, na hora tirei aquilo do coração, esse demônio e tal, né, mano, que tava na minha mente. Daqui a pouco o pastor quer chamar o pregador aqui e tal. Aí, na hora, ninguém esperava, um mendigo, aí eu fui, mano.
preguei como se fosse pra multidão, preguei. Aí estava lá as adoradoras, que eu falava que era tiazinha, aleluia, aleluia, aleluia. É, a igreja vazia, aleluia, aleluia. Aí acabou o culto, eles me deram um caldo, tomei o caldo, fiquei lá conversando. Já estava curado, graças a Deus, dessa soberba do cão. Aí daqui a pouco fui embora pra casa. Quando eu chego em casa, aí ligaram pra mim, a produção da Bandeirantes. Olha. E era um programa que, mano, Através de alguém que deu o olha seu só que número. louco. Aí os caras ligam e aí os caras falaram, ó, aqui é a produção da Bandeirantes, tal, nós queremos gravar a Liga. E aí, na época, tinha o Rafinha Basto, tinha o Danilo Gentili, toda essa galera. Aí tal, então, quero gravar a Liga com você e tal. E nós queremos fazer a matéria Deus está em todos os lugares. Depois vocês procuram para vocês verem. Vamos tentar colocar É, aí uns vamos, trechos uns aí trechos, enquanto isso, a gente imagens. tá Vocês vão conversando ver. aqui. Deus está em todos os lugares. Aí os caras, pô, você é o cara que tem o perfil para gravar na Bandeirantes. E tal, nós queríamos... Aí eu virei pro cara e falei, mano, como que vocês acharam o meu contato? Ele falou bem assim, você não pregou ontem em São Miguel? Olha. Aí eu falei, Caramba. na igreja da tiazinha, a igreja que eu não queria ir, Caramba. a igreja que eu tava reclamando. Aí eu parei e falei, aí Deus falou, era essa. Ele estava lá, era o motorista da Liga que me indicou para a produção da Bandeirantes. Caramba. E aí, esse programa da Liga, entendeu? Deus mudou a minha história. Através de um cara que é macumbeiro, que é o Taíde. Aí eu gravei vários programas da Liga com o Taíde. E aí, Deus falou, Babão, agora mudei a sua história. Aí Deus colocou um ponto final, uma vírgula, e hoje o ministério cresceu. Hoje conheço ainda pessoas, que esse programa foi gravado há muito tempo. Hoje eu viajo, pô, você não é o pastor Babão, você não é o pastor Babão. Hoje eu tenho amigos, né? Tem um irmãozão do Mato Grosso, que ele era traficante. Esse cara, no dia, ele assistiu, entendeu? Hoje ele é crente, estava até na minha casa, aí eu hospedei ele. Ele falou, mano, meu sonho era te conhecer. E hoje ele é meu amigão. Naquela época ele assistiu ao vivo e tal. Hoje ele é um pastor. Que da hora. Então, foi isso. Aí fui conhecendo bastante gente famosa, tudo, entendeu? Mas entendendo que a honra e a glória de Deus, que ele cresça e que nós diminuímos. Amém. Entendeu? Então esse é o nosso papel, né? mano? Caramba. Que louco, né? Que louco. Aham. E é uma coisa que vai levando a outra e vai levando a outra. Imaginar que, assim, isso é uma coisa muito nítida na vida dele, né? Que independente da situação, ele tava ali fazendo. Sim. Literalmente com chuva, com sol, Uhum. feliz, acabado por dentro, Sem mas murmurar, né? com a felicidade Uhum. De tá espalhando de o estar evangelho. fazendo a obra, A obra de Deus. e falando de Jesus para as pessoas. Dando E graças, né? é muito nítido. Poxa, a forma que você fala de Jesus. Uhum. Assim, gente, vocês não ouviram ele pregar. Se tiver algum, entra lá no Instagram Já dele, pega o lá, link da Pastor pregação. Babão. Com certeza deve ter pregação no YouTube. Se o bate-papo tá assim, imagina Legal. as pregações mesmo. Eu tive a oportunidade, foi assim, maravilhosa, uma bênção. E uma pergunta que eu queria fazer para você, pastor, é relacionado a quais são os seus projetos, assim, você tem alguma coisa futura, alguma coisa onde você imagina que Deus ainda vai te levar? Você comentou aqui um pouquinho sobre o seu desejo de fazer missão lá nos Estados Unidos, fazer lá, mas tem alguma coisa aqui ainda hoje no Brasil que você fala assim, poxa, eu tenho muita vontade de fazer isso aqui? O maior sonho hoje da minha vida. Caraca, e eu falo com Deus, tá ligado? Já vai fazer 30 anos. A gente ter uma base missionária. Mano, e eu já tentei, já fui atrás, tentei com o governo para ver se eu conseguia uma concessão de um prédio, entendeu? Tentei com a prefeitura. E aí, na hora que tava indo, parava tal. Tentamos alugar um prédio no centro de São Paulo, mas na hora que tava, não deu. O maior sonho meu hoje é ter uma base missionária, uma cozinha industrial, chuveiros, entendeu? Máquinas de lavar, cadeiras e servir 2 vezes por semana, pelo menos 500 refeições e o café da manhã. Caramba. E nessa base missionária, eu tenho uns quartos muito da hora
para receber missionários do mundo inteiro. E também, além de ter essa base missionária, o meu sonho é ter um lugar para cuidar dos idosos. Entendeu? A minha mãe morreu, né, com 82 anos, e eu vi o sofrimento. Graças a Deus nós cuidamos da minha mãe. Hoje eu tô com a minha sogra, entendeu? E eu vejo que a igreja evangélica, ela peca muito nisso, entendeu? Você vê que ela trabalha com a criança na prevenção, que é top, com os jovens, com o kids, que é top, mas você não vê, dificilmente você vê um trabalho da igreja evangélica com a terceira idade. Sim. É verdade. Entendeu? Então, eu queria não, Deus vai, mano, em nome de Em Jesus, nome de Jesus. Deus vai realizar. Qual que é o meu sonho? O meu sonho é ter uma creche para idosos. Que legal. Nossa, que legal. Sabe legal. como que é? Os pais, os filhos, traz eles, aí tem uma equipe que cuida deles, ali com jogos educativos, o cinema, Legal. entendeu? Uma equipe de médico ali para cuidar deles, um pessoal para poder fazer esporte, para dar uma... Durante o dia, a família vem à noite, pegam eles e levam para casa. E de Nossa, dia, Que a legal. creche. Esse é um... Mano, Muito esse legal. sabe, esse é o meu sonho. E eu peço pra Deus. Esse dia eu tava falando com Deus, tá ligado, mano? Eu falei, pô, Deus, já tô com 58, mano. Deus, tá passando rápido. Deus, eu queria tanto fazer, mano, esse barato, entendeu? Eu queria fazer a cozinha, queria fazer os Aham. baratos pros idosos, queria fazer pras crianças o jiu-jitsu, o futebol ali. Mas Deus tá passando rápido. Será que eu vou fazer? E eu falei, porque tudo requer dinheiro, né, tudo. Mas hoje a gente não tem uma condição financeira, né, mano? Eu não tenho como fazer isso, entendeu? Tem a Jana, tem eu, tem o Gabriel, mas é muita grana. Mas para Deus, né? Eu Nada tenho é um sonho, mano. impossível, nada Eu é falei, impossível. Deus, eu tô com 58, se o Senhor me der mais 20, eu consigo fazer isso pros velhinhos, consigo fazer para esse com é o meu sonho, entendeu? E você tá Sim. bem pra É. caramba, Não, 58. exato. E assim, Ô, todos esses sonhos que ele tá falando aqui, volto a repetir o que a gente tava falando no começo com relação a ter alegria nessas provações. É nítido ver esse brilho no seu rosto, Uhum. pastor, de querer fazer, sabe? De não ser algo pela carne, não ser algo É. por você, mas ser algo pro crescimento do evangelho mesmo, assim como o apóstolo Paulo fala que todos os sofrimentos dele contribuíram pro crescimento do evangelho. E como que você acha que as suas vivências antes de conhecer Jesus contribuíram, as suas experiências, o meio que você conviveu, contribuiu para que hoje você tivesse essa mentalidade? Entendi. Deixa eu só voltar um pouco, que eu vi uma frase que eu achei muito louca. É assim, os filhos levam os cães, os pets, para passear. Os filhos levam, entendeu? Os filhos para creche. Sim. E os filhos levam os pais para o abrigo. Isso É, Forte. não é? forte. O pet vai para a praça. As crianças vão para a creche. É verdade. E para onde vai? Os idosos? Para abrigo. Abrigo. Então, por isso que, mano, não, traz essa veiarada pra cá, Nossa, reclamando. projeto É um projeto incrível. É, esse é o Incrível. nosso sonho. E até, assim, eu queria que você... A gente disponibiliza aqui o espaço para que você Uhum. possa divulgar. Uhum. Divulgar o seu Pix, divulgar, não sei se você trouxe algum material, mas Uhum. enfim, contar um pouquinho como as pessoas elas podem ajudar o seu ministério. Ah, nossa, sim, né? Só voltando, como você falou, né? A minha vivência, eu acho que devido a eu ter sido preso, inocente, eu ter passado dificuldade, fui criado sem pai e tal. Mas eu tenho uma frase que um irmão foi me buscar para pregar e que a minha mãe não falou para mim, mas ela falou para um amigo meu. E quando eu entrei no carro, esse amigo meu falou para mim. Ele falou bem assim, Babão, a sua mãe falou que o filho que mais fez ela chorar, hoje é o filho que mais dá alegria para ela. Caramba. E a minha mãe morreu. Nossa. Então, é essa alegria Uhum. que, através de Cristo Jesus, eu quero dar para muitas mães. Glória a Deus. Entendeu? Tirando os filhos das drogas, tendo uma situação para colocar os velhos, os jovens, entendeu? Então, essa é
É o Você meu contou sonho. até uma história, acho que cabe totalmente você contar novamente. Você contou no congresso de um jovem que foi resgatado, que depois você ligou pro pai dele. Não sei se você. Qual que foi? Você Que lembra? acho que ele comentou que não tinha filho mais, e aí você é, devolveu o filho depois de todo o tratamento feito, e aí ele reconheceu que ele tinha antes falado que ele não tinha filho, no momento em que você comentou que levou ele Cuidamos até o dele. abrigo, comentou, ele falou, não, eu não tenho mais filho, tipo, Olha, rejeitando o o filho. filho. Aham. E depois de todo esse trabalho feito, o filho Ah, recuperado... foi legal, foi até um pouquinho diferente. Esse menino foi na Cracolândia, nós fizemos um Natal, foi louco o Natal. Os caras tudo com pressão pra cima de mim, falando que se a Cracolândia virasse, os caras iam me prender, a polícia em cima de mim. E nós fizemos o Natal na Cracolândia. E, mano, foi algo sobrenatural, comida, tudo, mas o projeto final é as vidas. Sim. Mano, no final, tinha um rapaz. Na hora que nós olhamos pro rapaz, ele tava com a cara tudo rachada, Olha. tudo zoado. E aí, tal, daqui a pouco eu falei, não, eu quero esse menino pra mim. Eu vou mandar ele pra uma clínica, tal, com o pastor assim. Eu mandei o menino pra clínica. E tal, na hora que esse menino chegou na clínica, o pai dele era pastor. Olha. E a família já tinha dado ele como morto. E a família, o pai me ligou desesperado. Obrigado, pastor Babão, obrigado. Vocês acharam o meu filho, vocês acharam. O menino ficou na clínica durante todo o tempo, foi curado e está de volta na casa do pai Caramba, dele. glória a Deus. Olha que É, trabalho muito legal, muito legal. abençoado. Então, isso que é o legal, né? De você. E o maior sonho meu é isso. Se tiver algum empresário aí que quer doar um Aí, ó. espaço, né, mano? Querendo. Aí, ó, tá Se quiser doar, só falar, Babão, no teu espaço tem dinheiro, vamos lá com nós, pô. Compra o espaço, cozinha industrial, né? Ou a Nossa. quadra de futebol, as mesinhas para os idosos jogar dama, jogar o dominózinho deles e a gente tem um cinema, algo legal para cuidar deles, das crianças. Que Se alguém bênção. quiser doar, estamos aí pronto para Nossa, receber, que né? legal, que legal. Amém. E aproveita essa oportunidade para contar um pouquinho hoje de como as pessoas elas podem ajudar o seu Uhum. ministério. Obviamente, além de doações de Pix, né? Como que Aham. as pessoas elas hoje ajudam aí. Elas podem entrar nas nossas redes sociais, né? Lá tem o nosso Pix, né? Legal. Nas redes Facebook, Instagram, TikTok, tudo. E aí as pessoas podem ajudar de diversas formas, tanto com material, né, quanto financeiro também, entendeu? Porque a gente faz bem divisão. Quando a pessoa chega e fala bem assim, Babão, essa oferta é pra você. Aí eu pego o Gabrielzinho, a Jana, a gente vai comer um japonês, tá ligado? É, Agora, lógico, família. é. Equilíbrio. Né? Agora, quando é pro ministério, a gente investe 100% no ministério, né? Então, é só entrar aí nas nossas redes sociais do Pastor Babão, tem os Pix, ajuda nós, tá Vai tudo estar certo. passando aí pra Bênção, quem vai estar quiser. aparecendo aí também umas Aham. imagens, mostrando todo esse trabalho que assim não Não tem tem nem outra o que falar, palavra, né? não tem o que falar. Exato. É um trabalho maravilhoso, né? Que todos vocês que puderem contribuir, a gente espera que você possa contribuir aí para abençoar a vida Amém. e o ministério do Pastor Babão e parabenizar, né? Amém, mano. Por ouvir o chamado de Deus para sua vida. Exato. Você, a sua esposa, o Gabriel, Aham. né? Porque, pô, ver um jovem da idade dele aí, um adolescente Já já pregando, envolvido com a- é lindo. e entendendo que isso é algo não para é feito nesse mundo, mas é totalmente para o reino de Deus. É maravilhoso, né? Então Exato. é parabenizar. E aí eu queria fazer uma pergunta. Eu quero ouvir mais histórias aí. É, eu né? também. Que Bora? se tem assim, de todas as histórias, acredito que são muitos momentos, são muitas situações. Mas assim, uma das histórias de todo o seu tempo de ministério, o que mais mexeu com você? Uhum. Eu vou contar uma história, cara, que acho muito louca. Tem várias. Hoje eu não sei mais aonde ela tá, não tenho mais contato com ela, mas foi muito legal. Eu ia viajar para Curitiba. E aí, minha sogra morava lá, né? E todo ano a gente tirava para ir para Curitiba. E aí nós fomos para Cracolândia nesse dia. E eu falei, Deus, me dá um presente, Deus. Me dá uma vida. Que eu possa tirar uma vida daqui, Deus.
que eu possa tirar uma vida, me ajuda, Deus. E nós fomos pra Cracolândia, velho. Aí, 10 horas, 11 horas na Cracolândia, meia-noite, 1h da manhã, nada. Daqui a pouco, 2 horas da manhã, vem um irmãozinho. Pastor Babão, tem essa vida aqui, quer ir pra clínica, quer ir pra clínica. Aí daqui a pouco, com o capô aqui, assim, aí eu não sabia se era um menino, se era menina, com a cabeça baixada. Aí falou bem assim, espera aí que eu vou devolver as pedras que eu tava vendendo. E eu volto. Aí nós ficamos esperando, e nada de voltar. Aí os missionários saem tudo atrás dela. Daqui a pouco ela volta. E aí ela, eu quero ir pra clínica. Eu falei, Deus, e agora? 2 horas da manhã. Que clínica, Deus? A gente vai mandar essa menina. Daqui a pouco, lembra do Nextel? Eu tinha um Nextel, então liguei para um pastor. Falei, pastor Cláudio, eu tô com a vida aqui, mano. E ela quer ir pra clínica. Ele falou bem assim pra mim, Babão, eu tô aqui orando. Que Deus falou que a primeira vida que vai vir inaugurar minha clínica feminina vai vir da Cracolândia. Caramba. Mano, Deus. olha que louco. Pode mandar ela. Aí na hora chamei todos os missionários, falei, mano, vamos fazer um rateio aqui. O que você tem na carteira, o que você tem, todo mundo. Pegamos um bolão de dinheiro. E aí falei para um amigo, para um missionário que estava com nós, falei, mano, passa no Extra 24 horas e compra o melhor para essa menina. Eu quero o melhor perfume, o melhor sabonete, o melhor creme de cabelo, o melhor absorvente, o melhor tudo para ela. Não compra nada de mequetrefe, compra o melhor. Aí deu dinheiro, foram comprar o melhor, chegaram, era 3h30, entregaram a menina na clínica. Fui para Curitiba. Quando eu tô em Curitiba, eles pegaram e falaram bem assim, ligaram para mim. Pastor Babão, essa menina que você trouxe tem alguma coisa de errada. Pegaram ela amarrando a barriga dela. Nossa. E ela tá se jogando de barriga aqui na piscina. Vem pra cá. Falei, não, mano, não vou. Você segura a onda aí. Depois que eu tirar minhas férias com a minha esposa, eu volto. Essa menina é meio estranha, tal. Só até então eu não tive contato com ela. Porque ela foi pra clínica, eu fui viajar. Sim. Quando eu volto, eu vou na clínica. E aí eu conheci ela. Na hora que eu conheci, eu vou dar o nome dela aqui, fictício, né? Conheci a Maria. E na hora que eu conheci ela, entendeu? Eu olhei pra ela, Deus falou bem assim, pega ela e leva ela no melhor restaurante que tem aqui na Zona Leste. Aí, mano, tem um restaurante aqui na Zona Leste, eu não sei o nome, ali perto da Praça do Forró. Um restaurante top. Deus falou bem assim, paga tudo pra ela. Olha. Aí eu falei, Jana, Deus mandou fazer isso, vamos. Aí chegou lá, mano, pedimos um salmão desse tamanho. Nossa. Entendeu? Salada de palmito, com tudo, mano. E tal, aí ela parada assim, ó. E aí veio aquela porção de arroz, de tal. E aí eu falei, come, filha. Aí ela começou a comer, não falava um A comigo nem com a Jana. E ela comendo. Aí Deus falou bem assim, agora paga um banana split pra ela de sobremesa. Aí eu falei, filha, você quer um banana split? Ela, o que é isso? Eu não sei o que é isso. Falei, pode. Aí veio, mano, desse tamanho. E ela comendo. Aí ela vira e fala bem assim, eu posso te chamar de pai? Olha. Eu falei, claro que pode. Virou pra Jana e falou, posso te chamar de mãe? Aí a Jana falou, pode. Aí eu falei, e aí, como que você tá e tal. Ela falou bem assim, eu tô grávida, mas eu não gosto dessa criança. Nossa. E eu sou lésbica. Deus falou, não fala nada. Aí eu falei, tal. Aí ela falou o nome dela. Maria, tal, fictício. Maria, aconteceu isso, eu já fui violentada e tal. Deus falou, só ouve. Leva ela de volta pra clínica. Levamos. Aí na outra semana, Deus falou, agora pega ela e leva ela no McDonald's. Manda ela escolher o que ela quiser. Aí a gente, vamos lá, Maria, no McDonald's. Ela falou, vamos. Aí chegou no McDonald's, ela nunca tinha entrado. Escolheu tal, Big Mac e tudo. Aí ela falou bem assim, pai, mãe, eu já tô gostando dessa criança, que eu tô grávida. Olha. Eu já tô amando ela. Sério, filha, que bênção, tal, nós vamos te ajudar e tudo, tal. Aí foi, pai, tal, assim.
E aí ela foi indo. Aí nasceu a filha. Vou dar o nome da filha fictícia também, Joana. Aí nasce a coisa mais linda, mano, leite caro pra caramba, que ela tinha um probleminha de saúde, conseguimos tal. Aí os pastores da clínica ajudam, outro casal também ajuda tal. E todo mundo ajudando, e a criança foi crescendo, e ela também e tal. Aí ela se batizou na água tal. Mas, e aí ela tirou o tempo dela na clínica, só que naquele dia, quando a gente tiramos ela da Cracolândia, entendeu? Na hora que nós tiramos ela da Cracolândia, ela estava indo abortar. Ela estava indo tirar a criança. Meu Deus. Caramba. Ela estava indo abortar. Aí nós tiramos ela. Naquele dia, Deus salvou 2 vidas. Tanto ela E a filha? quanto a filha. Caramba. A criança nasce, tal, foi indo. Aí o que acontece? Fui pregar numa igreja chamada Brasil para Cristo, em Jacuí, em São Miguel. O pastor É. Mateus de lá tava aqui É, semana passada Pastor pregando. Mateus, filho do pastor Isaías. Ele mesmo. Gente boa, Que mano. legal. Já preguei lá várias vezes. Parceiro. E aí, na hora que tal, mano, eu tô lá no tabernáculo e tal, era um evento especial lá dos dependentes de droga, que eles têm o Reviva. Aí eu tô assim, ó. Daqui a pouco eu vejo que na hora que puxa, vem assim, ó. Aí pegou e falou bem assim, pai. Aí eu olhei, obrigado, porque aquele dia o senhor não deixou a minha mãe me tirar, me abortar, e por isso que eu tô aqui. Cara, Tá com 12 anos, pegou e me abraçou, mano, eu abracei Caramba, ela, tô falei, até- caraca, mano. Caraca. E hoje ela tá mó gata, mó linda. A mãe, né, faz tempo que eu não vejo, né, nem a Jana, mas a filha é firme com Jesus, a criança quer ser abortada, mano. Caraca. Glória Que a Deus. louco, Deus né, é- mano? Acho que o Gabriel já não tá nem mais. Eu tô aqui. É. Caramba, pastor. Da Também hora. já. E assim, É, como Deus é bom, né? Ele queria salvar uma vida. Deus, É. e assim, Salvar a uma vontade, promessa. pedindo, e o dia inteiro esperando. E Deus, ele preparou, e não só uma, duas. 2 vidas. É. Uma vida que tá se desenvolvendo no ministério Meu ainda. Deus. ela ia abortar naquela noite. Que glória, hein, pastor? E aí foi assim, nós cuidamos dela. E assim, faz tempo que eu não vejo, né, ela, mas eu creio nunca mais na Cracolândia, nunca mais vi. E aí é isso, né? E aí você vai, pô, de vez em quando eu fico pensando, mas é muita coisa, né, mano? Então tem coisa que Deus até deleta pra gente lembrar aqui, né, mano? Caramba. Nossa, e essa essa com É. certeza, E ela se batizou lá no Brasil para Cristo. que legal. Caramba, É. Que pastor. bênção, Uhum. que Não tem nem- testemunho. Tem nem Legal, muito o né? que falar. É Aham. absurdo assim. E o agir de Deus, né? Você vê, às vezes, se fosse você ter esse cuidado de estar sensível à voz de Deus. Exato. Porque se é uma outra situação, tá louca? Não gosta É. da bebê, fazer aborto, não sei o quê, porque é o que muitas pessoas fariam. é o que Julgar muitas de cara, pessoas fazem. exato. É, isso aí é pecado. Foi o momento de você Foi. deixar, porque não somos nós que convencemos, É o Espírito Santo. Você só foi guiado É, pelo Espírito Que Santo. nem eu e a Jana falamos, pô, a gente tem a nossa visão de sempre dar o melhor, né, mano? Sempre dar o melhor. E quando eu falei com a Janaína, eu falei, não, vamos levar ela no melhor restaurante, não importa o valor. Entendeu? É Deus que sustenta. E levamos tal, e depois compramos roupa. E tudo isso, né, tá aí, né? Caramba, É, que Fazer legal, com né? excelência, fazer É, com amor. excelência, né? Não, e tá sensível à voz do Espírito, que é o que o Gabriel falou, porque, poxa, qualquer um poderia ter julgado na hora, não às vezes em si, com uma palavra grossa, mas julgado, ao invés de deixar ela falar, porque ao invés do senhor virar e falar, não faz isso, não sei o quê, o senhor deu espaço para ela, porque o senhor, além de tudo, o senhor estava orando, sabe que o convencimento é do Espírito Santo, a semente é a gente que planta, a gente que rega, mas quem convence o coração, quem traz à tona o pecado é o Espírito Santo. Então eu, tava eu sensível a tenho isso. vários amigos que hoje você tem que falar que é trans, né? Travesti, que é trans. Lá no centro de São Paulo, vários, entendeu? Que o Ministério Fogo Cruzado hoje, nós damos cesta básica para uma grande quantidade de homossexuais e trans e travesti. Nunca falei para eles, vem para minha igreja. Nunca. Eu vi uma mensagem uma vez que falou bem assim,
muitos não vão ler a Bíblia, mas vai ler a sua vida. É isso. É verdade. Então, quando eles lerem a nossa vida, eles vão falar, poxa, tem algo diferente no Gabriel, no Exato. brother, e eles vão querer conhecer. A Esse palavra. que mudou a nossa vida. Então, hoje eu falo pra Jana, eu falo, nossa, Jana, que loucura, né, mano? Eu vou até falar do ministério que nós temos aqui. Eu nunca falei, eu não falo em igreja, não falo nada. Vai ser Claro, a pode primeira falar. vez. Pode falar. Vai ser a primeira vez. Eu tenho um ministério em casa que a gente abençoa o motoboy, Mercado Livre, Shopee. Sabe como? Como? Nós deixamos em casa a quantidade de cesta básica, de alimentos, de pães, de tudo. Todo motoboy que vai entregar uma pizza, o Shopee, o Mercado Livre, o que seja, ele não sai da minha casa sem receber uma cesta, sem receber uma caixa de pão, sem receber uma doação. Mano, se você ver a reação, é muito louca. Nossa. Na hora que os caras passam para com a moto. Último agora. Não, o último foi essa semana. Um cara chegou em casa, mano. Um motoboy com maior cara de marrento. Entendeu? Ele foi entregar. Eu não lembro o que foi essa semana. Ele foi entregar. Eu falei, e aí, mano? O cara com maior cara de tal. Aí eu olhei. Aí o diabo falou, não, não dá não. Ele é folgado. O cara tava com a cara de folgado mesmo. Falei, não. A Bíblia diz, você tem que pegar o da túnica, mandar 2 milhas com ele. Ele Isso. ora pelo teu inimigo. E o cara com a cara de nervoso falou, entrega. Aí eu falei, ô mano, espera aí, mano. Deus mandou te abençoar com um negócio aqui. Maluco, aí tinha umas caixas de bolinho, da hora, tipo Ana Maria, tinha uma pá de coisas, cesta básica enorme. Aí eu falei, e aí, mano, você tem filho? Aí ele tem 2, um de 7 anos e um de tal. Eu falei, chega aí, mano. Deus mandou te dar isso aqui. Maluco, daqui a pouco o cara virou pra mim e falou, mano, tava aqui xingando, tava aqui reclamando. Eu tô na rua desde 6 horas da manhã, não consegui fazer R$100. Caramba. Não consegui fazer R$100, mano. Mano, obrigado, obrigado. Eu falei, mano, glorificar a Deus. Aí o cara foi enchendo, mano, a motinha dele foi enchendo. Nossa. Cara, mano. Olha Aí isso. várias outras situações. Os caras param lá. Aí os caras da Shopee e tal, mano. Mesmo, mano, é verdade, é verdade. Lógico que é, mano. Jesus que mandou te entregar. Esse é o ministério que nós temos, sabe? Que ó, é muito louco que eu e a Jana tem. A gente não divulga, não falo na igreja. É tal. algo de vocês. É assim. algo muito peculiar. Então, mano, na hora que os caras vão, esse dia chegou um lá e falou bem assim, cadê o palmeirense? Acho que a minha esposa tinha pedido remédio, né, mano? Os caras da farmácia. Cadê o palmeirense? Aí eu falei, mano, o Gabriel tá aqui chorando que o Palmeiras perdeu. Aí ele, eu tirei um barato dele. Eu falei, mano, espera aí. Mano, na hora que eu dei a cesta pro cara, dei os negócios pros caras, os cara param e começam a chorar. Então é algo, Imagino. é algo Porque muito legal. É aquilo, né? Você falou sobre abençoar a vida mesmo de pessoas que estão na rua e que são homossexuais, assim. E os próprios motoboys, às vezes, é o trabalho dos caras, mas eles são, tipo... O povo, às vezes... Eu vejo lá no grupo do meu prédio, às vezes, o grupo de condomínio fala que Maltrata, é né? a pior... Mas, assim, às vezes o pessoal fala lá, poxa, vê gente destratando, o cara, tá, além de estar fazendo trabalho, o trabalho levando dele. a comida até a sua casa ali, pô, é uma vida que tá ali, né? Exato. Você tem que tratar no mínimo com respeito. E aí você vê o exemplo desse, né? Que É é, igual tratar, com- não é tratar com é- respeito, é tratar com amor. Porque Exatamente. Jesus... Com amor. É igual os travestis, os trans, os homossexuais, né? Que são amigos meus que vão, entendeu? Na hora que eles chegam, pô, esse dia eu parei pra conversar com um, eu bato um papo com ele falando que o pai dele tá com câncer e tal, que o pai dele discriminava ele, porque ele é homossexual e agora ele tá cuidando do pai. Cara, então você tem aquela oportunidade de estar conversando e de você sentir um pouco a dor dos caras, né, Sim. mano? De todo mundo em geral, independente quem seja. Então, assim, hoje nós temos um evangelho muito juiz Uhum. e pouca misericórdia. Exato. E o evangelho, pastor, na maioria das vezes, assim, é igual o senhor falou,
O evangelho ele vai ser pregado não só eu chegar, ler o versículo para você, ler uma É. passagem, não. O evangelho vai ser pregado através das nossas mãos, das nossas ações, Exatamente. sabe? A pessoa vai conhecer Jesus não através, pode conhecer Jesus através de uma pregação, claro, só que no nosso cotidiano, no ordinário da nossa vida, no ônibus, no metrô, no É. trabalho, vai conhecer através da sua bondade, da misericórdia que você exerce, do seu amor. Então, pô, só parabenizar assim Amém. pelo seu trabalho. Pastor, a gente tem um quadro no nosso. Ah. Já vamos puxar. Já vamos Já puxar. vamos puxar. A gente tem um Que eu quadro. tô muito ansioso Esse- pra ver as A respostas. gente tem um quadro no nosso Uhum. podcast, quando vai encerrando, que é o quadro ping-pong. A gente tem 3 perguntas para fazer pro senhor. Você Ah. fica à vontade, responde no tempo que você Aham. quiser. Mas a ideia é que você realmente pode se aprofundar. Tá. E é isso. Primeira pergunta é: qual a sua passagem favorita da Bíblia, pastor? Pô, a que eu mais amo, Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Pô, Glória a esse Deus. daí é louco, É. né, mano? É o 190, meu socorro, Esse é né? sinistro. Pastor, a outra pergunta que a gente tem é: se chegasse alguém pro senhor agora e falasse que não tem mais sentido a vida dele, Hum, que não tem mais nada na vida e que o sentido dele naquele momento era morrer. eu ia chegar pra ele e falar, mano, chega aí. Pô, vamos pra churrascaria. Vamos bater um rango, mano, primeiro. Entendeu? E aí depois nós troca ideia. Eu ia levar ele pra churrascaria. Não tô com fome. Então vamos, sei lá, vamos tomar um café, mano. Vamos, vem cá, vamos comigo. Eu ia deixar ele sentado, entendeu? E depois que ele comesse, que ele bebesse, que ele tivesse legal, aí a gente ia falar pra ele, né? Jesus. Que eu sou Palavra. o testemunho vivo do que Jesus quer fazer na vida dele. Glória a Deus, não? glória a É Deus. isso aí. E a última que a gente tem, você quer fazer, Gá? Eu faço. Eu quero fazer e eu quero complementar. É. Ela vai ser uma pergunta 2 em 1. A primeira delas é: quem é Jesus para você? Uhum. E se você tivesse a oportunidade de aqui, olho no olho com Jesus, fazer uma única pergunta para ele, o que você perguntaria para ele? Falar, pô, Jesus, que você viu em mim tudo errado, velho. Pecador, zoado, que você viu em mim. Eu ia fazer isso, né, mano? Falar, Jesus, pô, mano, o senhor me acha, por que o senhor me aceitou? Eu sou, mano, os piores dos piores. Essa era a pergunta que eu ia fazer, né, mano? Sim. E qual que é a outra? E quem Jesus é para você? O que Jesus é para você? Para mim, Jesus é autor, consumador da nossa fé. E Jesus hoje é o meu padrão de vida, é o meu pai, é tudo, né, cara? Não tem. Essa é uma pergunta que eu acho que é difícil da gente responder, né? Sim. Porque para mim ele é tudo. Sem ele, nada podereis fazer. Então, Glória a Jesus Deus. para mim é o tudo que eu tenho. E quando eu olho a minha família, né? Eu olho o Gabrielzinho, minha esposa, a minha vida, eu vejo as vidas, eu falo, mano, por ele, para ele, tudo é ele. Nada do babão. O babão é só os erros, né, mano? As mancadas que a gente dá dia a dia, mas tudo é. Eu ia perguntar pra ele, falar, mano, Jesus. Fala, Jesus, me perdoa aí, tá ligado, Jesus? Mas o senhor é loucão de se aceitar esse cara tudo errado, mano. Fala, Glória a Jesus, Deus. deixa eu falar. Deixa eu só tocar na tua unha, que já tá bom demais, né, Glória a mano? Deus. Quanto mais te abraçar. Glória a Mas Deus. obrigado, Jesus. Só ia falar isso, né, mano? Que Glória a bênção. Deus. Que E beleza. assim, se você pudesse deixar uma mensagem aqui para quem está assistindo agora, para quem vai assistir esse podcast, o legal do podcast é Uhum. isso, que muitas pessoas elas vão ser impactadas depois, talvez pessoas estejam assistindo isso aqui anos depois de ter sido gravado, Uhum. e esse vídeo, isso que você vai falar agora pode alcançar inclusive uma vida. O que Uhum. você falaria para as pessoas que estão nos assistindo? Pode olhar para aquela câmera. Ali. Mano, a palavra, até eu acho muito legal que você falou que é Filipenses 4:13. Eu subtenho a abundância e também passar necessidade. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Não veja Jesus como um banco, uma conta bancária, entendeu? Como algo que pode te satisfazer momentâneo. Mas veja Jesus como o eterno Deus que vai te dar eternidade. E que tudo aqui é muito passageiro, né? E que não faça de Jesus, entendeu? Um banco. Não faça de Jesus um 190.
mas fazer de Jesus aquele Deus que nós temos que adorar, Glória a Deus. amar, né? Que hoje nós vivemos um tempo que parece, eu até vi essa mensagem, sabe, Gabriel? Eu vi que assim, se Jesus não é suficiente na sua vida, então já era. Então, que Jesus seja suficiente, né? Que nós não sejamos felizes porque nós ganhamos um carro, uma casa, porque nós fomos curados, que nós não sejamos felizes porque Jesus falou bem assim, entendeu? Se alegrai, porque o nome de vocês está no livro da vida. Glória a Deus. Glória Não a é? Deus. Então Amém, essa amém. é É a a nossa maior alegria. alegria, Amém. não é? Então, né? Ah, eu preguei, eu expulsei demônio. Firmeza, tudo isso faz parte. Mas se alegra porque o vosso nome está no livro da vida. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, né, mano? Glória a Glória a Deus. Deus. E glória a Deus pela sua vida. Amém, Em amém. forma de alegria e de, Amém, amém. de realmente honrar Ô, assim, a sua glória. vida. É uma lembrancinha. Caraca, que Mas da eu acho hora. que pra você que acorda cedo, tá aí no Aham. fio, vai Vai ser ajudar. útil. Vai ser útil. E tem 3 xícaras aí É. que vão ajudar aí, ó. Que da hora. Pode Uma mostrar pra na você, câmera uma aí. pra Jana e uma pro Caraca. Gabriel. Gabrielzinho já vai tomar posse. Se quiser mostrar Pode ali pro mostrar, pessoal, ó. Rapaziada, olha aí que da hora. Pô, eu lembro que eu vim pregar aqui, mano. Eu ganhei um perfume da hora. Ah, é o, É, o um perfume árabe. árabe, né? Ganhei, tá lá ainda, eu vou usar ele. legal. Ainda não usei. E agora ganhamos aqui, mano, essa garrafinha, né? Muito da hora. Deixar aqui pra esfriar uma água pra tomar meu tererê, mano. É, ô, é. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado, mano. E A vamos gente- se ver mais aí. Com Mais Glória a vezes. certeza. A Deus. gente Tá que bom? agradece por ter topado o convite, ter contado um pouquinho da sua história, um pouquinho do seu ministério, que, aliás, é só agradecer e louvar a Fenomenal. Deus pela sua vida. Amém. Que o Senhor continue abençoando muitas e muitas vidas. E a gente espera ter você mais aqui com a gente, quem sabe para uma parte 2. Ô, Glória. história, hein? Com Vambora. certeza. Aham. A gente agradece demais pela participação. Aham. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a vida Glória a da sua Deus. família. E para você que nos acompanhou até aqui, a gente também Ô, agradece muito pela participação. Que Deus abençoe a sua semana, os seus dias, que todas as histórias, os testemunhos que foram contados aqui possam ter impactado a sua vida de alguma forma. Não perca o próximo episódio, que vai ser bênção demais. Deus abençoe e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Nós. pessoal. Valeu.